Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva, a partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Júlio Nascimento. 5:02. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado aqui AM 1170 em Campinas, você conectado em AM 1270 em Ribeirão Preto ou acompanhando nas plataformas digitais YouTube, Facebook, aplicativos Band Rádios e portal Band Multi. Estamos iniciando mais uma semana aqui na Bandeirantes, hoje segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Vamos juntos até às 7:30 atualizando informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Informações da Ponte Preta aqui no Bandeirantes Esportiva, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta segunda-feira. A delegação da Ponte Preta já está em Curitiba. Amanhã, às 9:30 a Macaca encerra o primeiro turno contra o Coxa. A principal dúvida no time titular é em relação ao substituto de André Luiz, que está fora por conta do terceiro cartão amarelo. E daqui a pouco, o dono da tarde/noite do último sábado, Fecim, fala a respeito dos gols que ele marcou na vitória contra o Confiança. A tendência é que ele permaneça no time titular para o duelo na capital paranaense. Governador João Dória confirma que estádios em São Paulo poderão receber público a partir do 1º dia de novembro. Com aval do Estado, a decisão fica agora nas mãos da CBF sobre a presença do público na reta final da Série B em Campinas. Corinthians. Salve o Corinthians. Informações do Corinthians, João Paulo Capelani. Atenção, Corinthians na expectativa de Roger Guedes. Continua a novela, mas a expectativa e o otimismo por parte da diretoria corintiana é grande. Afinal de contas, o staff do jogador em contato com a Rádio Bandeirantes deixou bem claro que há sim uma boa possibilidade do futuro ser definido ainda esta semana. O imbróglio que envolve o Shandong Luneng, time que tem os direitos federativos do jogador, mas o Roger Guedes já está em São Paulo desde a semana passada e tenta viabilizar uma rescisão amigável com o futebol chinês. Se ele conseguir a rescisão, ele deve assinar por pelo menos 3 temporadas com o Corinthians, que por sinal venceu neste domingo a equipe do Ceará por 3-1, deu um salto interessante na tabela de classificação. O próximo compromisso é contra o Atlético Paranaense. Neste fim de semana em Curitiba, a expectativa mais uma vez é de força máxima. Afinal de contas, os jogadores que estavam pendurados não receberam o terceiro cartão amarelo. Anunciado como reforço do Atlético Mineiro, Diego Costa chega a Belo Horizonte nesta terça-feira. A expectativa é que o atacante seja recebido por torcedores do Galo no aeroporto de Confins, mesmo com a recomendação para se evitar a aglomeração. Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente. Informações do Palmeiras, Vinícius Bueno. Apesar de ter ficado de fora do jogo contra o Atlético Mineiro por conta de um trauma no joelho, o atacante Luiz Adriano trabalhou normalmente com o restante do elenco do Palmeiras e até
tendência de que ele tenha condições de ser relacionado pelo técnico Abel Ferreira para o jogo desta terça contra o São Paulo no Allianz Parque. E apesar do susto após ter sido substituído no segundo tempo do duelo no Mineirão por conta de uma pancada na cabeça, o goleiro Everton está liberado pelo departamento médico e deve ser titular na decisão contra o tricolor paulista pela fase de quartas de final da Libertadores. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. PSG programa estreia de Messi para o dia 29 de agosto. A tendência é que o argentino estreie pelo Paris diante do Reims no campeonato francês. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Com São Paulo, Paulo do Vale. O técnico Hernan Crespo, que descansou alguns jogadores contra o Grêmio no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, volta a contar com o que tem de melhor à disposição no elenco do São Paulo para a decisão de amanhã contra o Palmeiras, 9h30 da noite no Allianz Parque, valendo vaga na semifinal da Copa Libertadores. Daniel Alves, Arboleda, Léo e Rodrigo Nestor treinaram e podem pintar na equipe titular do tricolor. Outro que fica à disposição é o argentino Benítez, de fora dos últimos 3 jogos, este último forçado por conta de uma suspensão no Campeonato Brasileiro. Um provável tricolor paulista deve ter Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo. Daniel Alves do lado direito, meio de campo com Luan, Lisiero, Rodrigo Nestor ou Benítez, Gabriel Sara e Reinaldo do lado esquerdo, e aí no ataque a presença do Rigoni, podendo formar dupla de ataque com o Pablo ou mesmo jogar isolado à frente no tricolor. O governo de São Paulo afirma que o GP do Brasil terá 100% do público na Fórmula 1. João Dória ainda disse que a realização da etapa está garantida em Interlagos no dia 7 de novembro, mas pode ser passada para o dia 14 de novembro. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Peixe Gustavo Soler. O Santos abre a sua preparação para o jogo desta quinta-feira contra o Libertad no Paraguai pelo jogo da volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, ainda em território cearense, depois do empate por 1-1 contra o Fortaleza no último domingo. O técnico Fernando Diniz muito provavelmente não poderá contar ainda com Marinho. O jogador segue se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo e não deve ficar à disposição neste meio de semana. Já para a vaga de Kaique, suspenso por causa da expulsão na Vila Belmiro, Wagner Palha deve iniciar a dupla de zaga ao lado de Luiz Felipe. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. A nossa saudação a toda a nossa audiência. A vida é extremamente interessante, por vezes muito complicada, reserva estradas difíceis de serem percorridas. Estou falando isso para contar em rápidas palavras a história do Jefferson Gabriel Nascimento Brito. Talvez, falando assim, poucas pessoas vão ligar o nome à pessoa. Repetindo então o nome dele, Jefferson Gabriel Nascimento Brito. Natural de Campina Grande, estado da Paraíba. Mas ainda adolescente, ele foi levado para fazer testes no time do ABC de Natal. Passou pelas categorias de base antes de subir ao time profissional. O jogador fez a sua estreia no profissional aos 18 anos pelo Alvinegro de Natal em setembro de 2017. Começava ali a sua trajetória. Durante a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, ele, jogando pela equipe do ABC, chamou a atenção de grandes clubes do país. Lá no início de 2018, ele assumiu o protagonismo na equipe também a camisa número 10. Isso mesmo, camisa 10, que foi do Pelé.
e foi eleito o craque do Campeonato Potiguar. Um olheiro do Corinthians, observando a movimentação do jogador, indicou o atleta para o Corinthians, time do Parque São Jorge. Em abril de 2018, o Corinthians anunciou então a contratação de Jefferson Gabriel Nascimento Brito, à época com 19 anos. Mas só se apresentaria ao clube do Parque São Jorge apenas em agosto daquele mesmo ano. O time mosqueteiro pagou cerca de R$2 milhões por 80% dos direitos econômicos do atleta e firmou um contrato até o fim da temporada de 2021. Jefferson Gabriel Nascimento Brito foi um dos 25 representantes alvinegros escolhidos para disputar a Copa São Paulo de Futebol Juniores 2019. Meio atacante promissor, com muita qualidade técnica e facilidade para atuar pelas beiradas de campo, se encheu de esperança. Ele sabia que, sendo destaque da Copa São Paulo, poderia ter uma oportunidade e ser aproveitado no time de cima do Corinthians. Mas o destino prega muitas peças. A vida, por vezes, dá um cavalo de pau e atira o seu ocupante para fora daquilo que tinha sido imaginado. Jefferson Gabriel Nascimento Brito, de família humilde, precisava vencer na vida para ajudar a mãe. O jogo, Corinthians e Ituano. O lance, 43 minutos do primeiro tempo, durante esta Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogador em velocidade na tentativa de alcançar a bola antes do goleiro. Jefferson Gabriel Nascimento Brito acabou se chocando com o adversário, que não teve a intenção de machucá-lo, mas, mesmo assim, a perna do meio-atacante ficou presa entre as pernas de João Vitor, o que causou uma séria fratura. A chocante imagem da perna se dobrando para trás com o impacto da pancada foi compartilhada na época nas redes sociais. Resultado, o jogador sofreu uma lesão na tíbia, quebrou a perna direita. Teve que passar por uma cirurgia e praticamente perdeu aquela temporada. Quando recuperou-se da contusão, aí já não dava mais para permanecer, porque não tinha idade mais para ser aproveitado no sub-20 do Corinthians. O jogador já tinha 21 anos. Entrou na lista de imprestáveis do clube do Parque São Jorge. Corinthians e Bahia chegaram a um acordo e ele assinou um empréstimo com o tricolor de aço para a temporada 2020. Lá no Bahia atuou somente pela equipe sub-23, sem ao menos ser testado no profissional. No fim de abril, devido à paralisação do futebol brasileiro em razão das consequências da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Bahia, com problemas financeiros, encerrou as atividades da equipe sub-23. Voltando ao Corinthians mais uma vez, o jogador ficou sabendo que não seria aproveitado e ficaria à espera de um clube para ser novamente emprestado. Essa é a história de Jefferson Gabriel Nascimento Brito, conhecido por Fecim. Fecim pertence ao Corinthians e foi emprestado à Ponte Preta até o final da Série B Abezona. As poucas vezes que foi escalado fora de posição, recebeu críticas severas de parte da imprensa de Campinas e também por parte da torcida. Foi espizinhado, foi atingido no seu cerne, mas não desistiu. Sábado, Fecim marcou 2 gols com a camisa da Macaca. A Ponte venceu Confiança pelo placar de 4-2. Ele foi o protagonista principal e chorou na entrevista ao término da partida, falando à televisão que tem os direitos de transmissão do torneio. Falou do drama pessoal ao perder um irmão querido. Ninguém sabia. Ele conviveu com dias terríveis
arrebentado no seu emocional, mas não perdeu a fé. A Ponte Preta, sensibilizada, mandou confeccionar uma camisa com o nome do irmão Newton. Gilson Kleina, que foi quem apostou no jogador e deu toda a força, foi quem entregou a camisa para ele. Fez sim um espetáculo impressionante de superação. Bandeirantes Esportiva no ar nesta segunda-feira com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, coordenação técnica Gil Kleber, produção e apresentação comigo Júlio Nascimento e a participação de toda a equipe de Carlos Batista, Antônio Lupe, Marcos Luiz, Carlos Henrique, Valdemir Gomes, Gleger Zorzin e também Carlos Batista, o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19-98808-4141. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de agosto. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 24 de agosto. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. É bola! A fim de jogo da Ponte Preta com o Niltinho. Ele acaba recuando para Vini Locatelli. Escapou, limpou, fintou, devolveu na ponta para Niltinho. Pé direito, cruzou para Rodrigão na área. Passou, entrou, tocou, Fecinho, é gol! É gol, é gol, é gol! Gol!
de novo, fez sim! Tem a 20 estampada na camisa! Niltinho na direita, cruza com o pé direito, o pé bom dele é o esquerdo, mesmo assim ele cruza com o pé direito, a bola passa para o Rodrigão, fecha livre na segunda trave, fez sim, estica a perna esquerda e bota para o fundo do gol, amplia o placar, a macaca no Majestoso, pula, sai do chão, vibra de novo, macacada, fez sim, amplia na marca de 10 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo de novo, nação ponte-pretana. Tá registrado no Majestoso. Fez sim, Ponte Preta 2, Confiança 0. Michael, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E acredite se quiser, em 10 minutos, fez sim, marca 2 gols e a Ponte amplia no Majestoso Antônio Lupi. Uma jogada pelo lado direito, Locatelli acionou o Niltinho, que fez o cruzamento buscando o Rodrigão, que não alcançou a bola. E o Fecim veio com tudo por trás da zaga do Confiança e mandou a bola para o fundo da rede, sem chances para o Michael. Fecim marca o segundo gol dele na temporada, o segundo dele no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, Confiança 0. Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Carlos Batista. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou então já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vai tomar lá um cafezinho com o pessoal, conversa, bate um papo para ficar sabendo tudo sobre a sua aposentadoria. Concede agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Eu repito, fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. Repito o número do WhatsApp: 99 100 6609. Concede. Bandeirantes. Júlio Nascimento. 5h25. Pode mandar sua mensagem de áudio pra gente aqui, ó. 971021493. 971021493. O WhatsApp está liberado para sua participação para o Fala Galera. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta.
Informações da Ponte Preta chegando aqui na Bandeirantes. Repórter Antônio Lupe pedindo passagem. Fala, Lupe. Falo sim, Júlio. Mais uma vez um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta segunda-feira. Torcedor da Ponte passou o final de semana alegre por conta da vitória no último sábado da Ponte em cima do Confiança pelo placar de 4-2. Nos dois confrontos diretos que a Ponte teve nas duas últimas rodadas, conquistou 6 pontos contra a Londrina e também contra o Confiança. Esses resultados positivos jogaram a Ponte Preta para a 14ª colocação com 19 pontos ganhos. E agora a Macaca encerra o primeiro turno da Série B amanhã, 9h30 da noite, parada dura. Jogo difícil contra o Coritiba no Couto Pereira, o Coxa, que é o líder da Bezona. Mas antes de falar do duelo lá no Paraná, o Batista, no seu comentário inicial, descreveu aí com muita propriedade os caminhos de Fecim, que foi o principal jogador da Ponte na vitória pelo placar de 4-2 em cima do Confiança. E revelou esse drama que ele vive e viveu nos últimos meses a respeito da perda do seu irmão, que acabou falecendo. E no intervalo do jogo, depois dos 2 gols, ele acabou se emocionando e comoveu aí a todos com essa história que ele acabou revelando para os torcedores da Macaca. Hoje, o Fecim veio para a entrevista coletiva, antes do último treino da Ponte, antes da viagem para Curitiba. E o atleta falou sobre a importância do Gilson Kleina e também como ele tem encarado esse momento difícil, mesmo precisando estar focado com a cabeça na Ponte Preta. Acho que ele foi importante, né? Porque até foi uma posição nova ali que ele me testou e acabei estudando um pouco, porque ele pediu e acabou que dando certo, né? E agora é trabalhar bastante para, se ele precisar, sempre contar comigo aí em qualquer posição. Cara, eu acho que eu consigo, assim, os momentos difíceis, eu consigo deixar à parte quando eu tô ali dentro do campo. E também quando eu cheguei aqui, tive uma recepção muito boa da comissão, dos jogadores, então acabou que foi bem tranquilo isso pra mim. Fecim apareceu muito dentro da área no jogo contra o Confiança. Além dos 2 gols, ele teve 2 chances que pararam no goleiro Michael e sofreu o pênalti que Moisés converteu. O jogador fala se esse posicionamento foi um pedido do técnico Gilson Kleina ou uma fragilidade que foi detectada através dos estudos da equipe do Confiança. Acho que a gente, que é atacante, assim, sempre tem que estar dentro da área e o Kleina também fala muito isso para nós, então eu acabei que automatizei isso na minha cabeça de estar bem próximo ali sempre da área e para fazer gols, né, que é o mais importante. Cara, assim, a gente trabalha para isso, né, aquele primeiro lance ali, por infelicidade eu dominei um pouco errado e a bola escapou, mas aí, querendo ou não, pega mais um pouco de confiança, né, e logo depois veio os gols e graças a Deus foi uma vitória importante aí para nossa caminhada. Fecim também fala se existe uma projeção de pontos para o término desse primeiro turno e os bastidores da equipe após as 2 vitórias em casa em confrontos diretos. A gente vai jogo a jogo, não tem essa de projeção, a gente está sempre agora pensando jogo a jogo, porque é um jogo difícil agora também, né, e no meu ver é melhor jogo a jogo do que projeção assim de ponto. Os bastidores é a melhor coisa do mundo, todo mundo muito alegre, feliz e vamos continuar assim porque vai ser bom para o grupo, para o campeonato também. Esse o Fecim ainda tímido nos microfones, né? Mas falando um pouco sobre a atuação que ele teve no último sábado, foi importantíssimo. Ele poderia ter feito 4 gols, só que teve 2 oportunidades e elas pararam nas mãos do Michael, goleiro do Confiança, que com certeza foi um dos principais jogadores do time sergipano na derrota do Confiança para a Ponte Preta pelo placar de 4-2. E sobre esse drama que o Fecim enfrentou, ele teve o apoio do técnico Gilson Kleina, que na sua entrevista coletiva falou como ele lidou com esse problema do Fecim e também já tenta esclarecer qual será o substituto do André Luiz, que não joga contra o Coritiba porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Isso é um trabalho que nós em conjunto, né, fazemos com todos os atletas. Todos vocês sabem, pelo momento que a pandemia está passando, a gente está perdendo muito entes queridos, né, todos na família. O Fecim passou por um período difícil, né, a gente sabe por que esse garoto de repente não teve o desempenho
que nós esperávamos no início da competição. Você perdeu um ente tão próximo que é o irmão dele, né? A gente sabe o que isso significa, né, para uma família. A gente sabe que às vezes o atleta de futebol ele passa a ser o provedor, né, da família, e quando você é o provedor tem uma outra coisa que você não substitui, que é a presença, né? A gente viaja demais, o calendário é grande, a gente fica muito ausente para a família, né? Eu acho que a gente fica muito feliz, né, que o Fecim pôde fazer os gols, mostrar para a torcida da Ponte Preta que ele tem seu valor, que ele tem a sua condição de participar de vestir essa camisa. Ele fez 2 gols, a gente entende que o meia que pisa na área ele passa a ser um jogador muito perigoso. Foi o que aconteceu hoje. As ações pelo lado, a gente teve um bom preenchimento de área e por mais um detalhezinho, ele pedia a música, né? Podia até ter feito 3 gols. Então que o Fecim, né, possa daqui para diante, né, ter mais confiança. Se frisou bem, né, Elias? Eu me lembro que aconteceu uma tragédia com o Léo Arthur, né? Nossa, para ele também muito difícil acontecer da perda do filho naquela época lá, e a gente tentando trabalhar esse garoto. A gente sabe que o futebol, quando você entra em campo, ninguém quer saber, né, os problemas que todos estão passando, mas a gente tenta de uma maneira ou outra passar tranquilidade. A gente sabe que no dia a dia, nos treinamentos, ele mostra um desempenho que tem condições, e isso tinha que transferir para o jogo propriamente dito, né? A gente sabe que o jogo entra o lado emocional, a gente sabe que a cobrança ela fica mais aflorada, mas que bom que os jogadores, né, têm essa força, que bom que a gente consegue ter essa visão, conversar. A gente tenta, né, por mais que nós estamos no comando, mas também entender o que o atleta está passando, e para quem é atleta de futebol sabe que os problemas que pode acarretar, para que ele possa entrar em campo com tranquilidade. Sem a presença do volante André Luiz, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, Gilson Kleina analisa as opções em relação ao substituto no meio-campo da Alvinegra. O André, a gente sabe pela essa função que o volante faz, eu acho que 4, 5 jogos a gente sabe que o volante toma muito cartão. Ali teve que parar a jogada, né? Aliás, a bola até estava no nosso domínio, mas perdemos e aí tomou um cartão amarelo. Vamos pensar, né? Vamos pensar nessa situação, até porque como é que o Leonaldo se faz primeiro volante, o próprio Marquinhos. Vamos ver se a gente pode ainda ter a recuperação do Lucas Cândido, mas a confiança nos 3, né? Quem já jogou ali, quem que a gente pode poder fazer uma análise mais apurada, porque é importante que vai ter que ter um jogador lá muito intenso. A gente sabe que o Curitiba, né, por mais que está vindo no revés hoje, sabe que vai querer jogar como líder e tentar transformar essa derrota, e nós temos que aproveitar o nosso momento também para fazer uma vitória lá fora. Só para deixar uma informação registrada aqui no ar, em relação até que um ouvinte colocou hoje no nosso WhatsApp, Júlio, por que a Ponte não divulgou essa questão da morte do irmão do Fecim? O Fecim foi muito criticado, né, pelas atuações que ele teve quando recebeu as primeiras oportunidades, e até a assessoria de imprensa nos passou que o irmão do Fecim faleceu no dia 23 de maio. Ele chegou na Ponte no dia 8 de junho, então já tinha acontecido aí essa tragédia na família do Fecim, por isso que a Ponte acabou não falando nada, e agora o atleta acabou colocando a público, né, essa informação, chorou, se emocionou, e o Fecim deve ser mantido no time titular da Ponte Preta para o duelo contra o Coxa amanhã no Couto Pereira. O Camilo ainda deve permanecer no banco de reservas, e a principal dúvida no time é em relação a essa que o Gilson Kleina acabou destacando, entre Leonaldo e Marquinhos, ou Marco Júnior, na vaga do André Luiz, que está suspenso. Lucas Cândido, eu acredito muito difícil, até pelo período que ele ficou recentemente no departamento médico da Ponte Preta. Então a Ponte deve ser praticamente a mesma que entrou em campo contra o Confiança, apenas essa dúvida no meio-campo, Marco Júnior ou Leonaldo, para fazer a função de primeiro volante, já que o André Luiz, repito, está fora pelo 3º cartão amarelo. E a lição da Ponte não vai ser nada fácil, porque o Curitiba ainda não perdeu como mandante jogando lá no Couto Pereira, e a Ponte quer conquistar a sua primeira vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. E só para encerrar rapidamente, até recebi uma informação hoje do nosso companheiro Felipe Dalck, lá da Rádio Banda B de Curitiba, que o Coxa, a delegação, enfrentou muitos problemas no pós-jogo após o duelo contra o CSA. 16 membros da delegação do Curitiba, entre jogadores e comissão técnica, passaram mal com vômito, diarreia, indisposição. Hoje o time se reapresentou, fez um trabalho com esses atletas que passaram mal. O clube não revelou quais foram esses atletas, mas existe sim a possibilidade de alguns jogadores que tiveram esses problemas lá em Alagoas
ficarem fora do duelo contra a Ponte Preta amanhã, 9h30 da noite, no encerramento do primeiro turno para o Coritiba e também para a Ponte Preta. Júlio. Bom, vamos então analisar a Ponte Preta, primeiro falando sobre o jogo de sábado, depois projetando o jogo contra o Coxa SH. Quero te ouvir também, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva, sobre Fecim, liderando a vitória da Ponte contra o Confiança, 2 gols marcados e uma história de superação muito legal aí do Fecim, né? A volta por cima dele depois de um drama pessoal, né? A perda de um irmão, muito sofrimento para toda a família do Fecim, e ele conseguiu marcar 2 gols no último sábado no Majestoso. CH. Boa tarde a todos. Fiquei surpreso duplamente com o jogador. Não esperava uma atuação dessa, com 2 gols. Surpreendi com a Ponte. Ela fez 4 gols e ela não fez isso em nenhum momento nesse ano. Uma grata surpresa. E as coisas, eu pelo menos penso dessa maneira. Respeito quem não concorda. Mas essas coisas, elas não acontecem à toa. Primeiro que é mérito, trabalhou muito, se concentrou, teve atenção no jogo e teve competência para ganhar o jogo. Isso é fato. Quem tira isso da Ponte, apesar de ter sido uma partida, ou 2 jogos e 2 vitórias na semana. Isso é uma situação, isso é concreto. Agora, precisa da ajuda divina, né? Precisa de uma bênção dos céus, e esse menino, depois desse drama, eu não sabia. Acho que Deus deu uma olhadinha e falou, deixa eu maneirar um pouquinho, deixar os dias desse rapaz um pouco menos difíceis, não apaga evidentemente uma perda monstruosa como essa, perda do irmão, mas pelo menos ele teve aí um risco de alegria no trabalho dele, rapaz que é profissional, não estava bem na Ponte, continua ainda precisando de afirmação, mas uma tarde muito feliz. Ele fez 2 gols, sofreu o pênalti e fez a diferença, tanto é que os companheiros que estive na transmissão elegeram o craque do jogo com extrema justiça e precisão. Mas o campeonato continua, né, Júlio? A Ponte precisava, o Gilson Kleina precisava de 2 vitórias para sair do sufoco. 19 pontos, era uma pontuação que também é surpreendente pelo péssimo futebol que vinha sendo apresentado, mas o time ganhou 1, ganhou 2 e obteve o seu objetivo. Isso não diminui o problema na sequência. A sequência é complicada, o número de pontos conquistados até agora pelo time é insuficiente para que você tenha uma tranquilidade, mas já é um começo. Já é um começo. E eu utilizei, para não ficar me estendendo muito hoje na hora do almoço, uma situação que eu observei. Eu não tenho ainda a certeza, mas como a gente está fazendo esse negócio aqui já há algum tempo, e eu percebo que a parte técnica, a sustentação técnica da sequência da Ponte vai ser um grande desafio, porque o time tem muitos problemas, mas realizou 2 partidas que conseguiu fazer 6 pontos. Só que faltam mais 19 ou 20 partidas, né? E você sustentar situações como essa que foi vivida nesse final de semana não é muito fácil. Um time cheio de problemas. Mas eu percebi a atitude, as entrevistas, as declarações, e eu percebi um time muito unido. Eu percebi um time... eu percebi um vestiário fechado. Não é informação que eu estou dando não, porque eu não tenho nenhuma informação. É algo aqui, outro ali, um detalhe a colar que você vai juntando as peças, você combina com o resultado, que é a cereja do bolo disso tudo que eu estou conjecturando, eu não estou afirmando porque eu não estou lá dentro, não é? Mas eu percebo que algumas atitudes administrativas, é um bichinho aqui, é um acerto ali, e as coisas, pode ser uma nuvem passageira, eu espero que não. Um lapso de 1 semana, pode ser um detalhe ou outro, mas eu tenho a impressão, conhecendo o trabalho do Gilson Kleina, que ele pode ter adotado um caminho diferente do que, olha, vamos jogar nesse sistema tático, olha, nós vamos melhorar a avaliação desse, afinar a parte estatística, tem algo mais. Tem algo mais.
Posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que ele fechou o vestiário e os caras fecharam com ele. Se isso aconteceu, mesmo com todos os problemas técnicos, eu continuo achando as mesmas coisas, que o time está cheio de defeito, que a diretoria tem que contratar, e tem que contratar de verdade urgente. Mas ele deve ter visto que as coisas não acontecem e a dificuldade é grande financeira, ele tomou um caminho que ele não tinha tomado, que é fechar o vestiário. E eu vou alertar um detalhe importante para finalizar. O Gilson Kleina, esse trabalho de paizão, esse trabalho de união, ele sabe fazer. E se ele conseguir fazer esse grupo, entender a mensagem dele, ele pode ir por outro caminho e fazer esse time, mesmo limitadíssimo, jogar um futebol surpreendente como jogou nesse final de semana. Parabéns aos envolvidos, valeu pela vitória, a torcida merecia. Os jogadores também, comissão técnica também, porque o negócio estava muito pesado, viu, Júlio? Ô Batistão, aliás, falando em sequência, né, o Kleina falou sobre isso, dos 15 pontos que a Ponte disputou, a Ponte ganhou 10, né? O Kleina ganha até mais fôlego, mais crédito, depois de ter oscilado bastante, ter corrido vários riscos de queda contra o Goiás, depois contra o Botafogo, foi muito ameaçado de perder o emprego se não reagisse, mas consegue, dentro de um recorte de 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. É verdade, a pressão era muito forte, né, Júlio? E isso não é bom. Quando o time está embaixo de uma pressão tão grande assim, os erros aparecem muito facilmente, o próprio treinador também fica pensando o que fazer, né? O Gilson Kleina não foi feliz em todas as escolhas até então, e por isso que a Ponte se meteu nessa terrível situação antes desses 2 jogos contra a Londrina e também contra a equipe do Confiança. Eu vinha falando até antes do jogo contra a equipe do Londrina, independentemente do time que o Gilson Kleina escolhesse, né? Porque ele vinha escolhendo muito mal as peças, ele não vinha fazendo um trabalho nesse aspecto que estivesse convencendo a imprensa e também os torcedores. Talvez lá no Intramuros, né, lá no dia a dia, porque a gente não tem condição de acompanhar, pode ser que ele tivesse um outro tipo de conhecimento, mas insistindo em algumas figuras que não estavam tendo nenhum resultado prático. Como a gente só tem o resultado do jogo, não acompanhamos o treinamento, não sabemos da parte psicológica, não sabemos das dificuldades. Também lá do departamento de fisiologia, isso o treinador tem tudo lá, o mapa completo. Mas ele vinha escolhendo muito mal as suas peças. Tecnicamente, o time também não vinha rendendo e taticamente extremamente criticado. Ou seja, teve até num jogo aí anterior, né, que ele questionou, queria entender o que é repertório, o que vocês falam de repertório. Porque a Ponte não tinha repertório, era sempre aquele jogo monocórdio, né? Sai pelas laterais ou então dá um lançamento direto, ligação direta, com bola levantada na área, ou toca essa bola lá atrás e depois rifa a bola. Ou seja, corriqueiramente esse é o trabalho tático que o time vinha fazendo. E aí se meteu nesta confusão, nessa situação complicada, e o Gilson Kleina, pela segunda vez, ficou na corda bamba. Já houvera ficado na partida contra o Goiás. Ganhou a partida, ganhou uma sobrevida e aí ficou de novo aí dependendo desses 2 resultados. Contra a equipe do Londrina, ganhou a partida de uma maneira assim, muito mais fruto da sorte do que qualquer coisa, né? Teve um gol contra lá e tal, e depois também teve um gol com a participação do Rodrigão. Aí prevaleceu o talento pessoal, a genialidade desse jogador extraordinário, que é o Moisés, né, que faz a diferença mesmo no jogo em que o Fecim foi o principal protagonista. Mas veja, o primeiro gol ele fez praticamente a jogada inteira sozinho, né, enfrentando e tombando a defesa do Confiança e cruzou para o Fecim. Além de ter batido de forma magistral o pênalti
metendo a bola para o fundo da rede. Então, talento pessoal e sorte pura por causa de um gol contra. Mas ganhou, o importante é ganhar. E aí, nesse jogo contra a equipe do Confiança, novamente corda bamba, dificuldade, ganha o jogo. Se não ganha, o treinador vai ser mandado embora e tudo mais. E aí a Ponte realmente apresentou-se neste jogo, se não foi totalmente convincente, porque tomou até uma pressão, o adversário quase empatou o jogo em 3-3, o que seria terrível para a equipe da Macaca. Mas pelo menos eu notei uma mudança de atitude. E talvez seja esse o ponto. O elemento motivador. Porque o Gilson Kleina tem muita capacidade para fazer isso. Ele fez isso lá em 2018, quando a Ponte quase subiu, né? Ficou por uma vitória contra a equipe do Avaí no empate lá na ressacada. E ele chegou motivando, até contou a história, né? Sobre o dólar, olha, nota de $100. O cara amassou, jogou no chão, continua valendo $100. Depois ele pisoteou, cuspiu em cima da nota, ela continua valendo $100. Então o que eu disse aqui foi o seguinte, olha, o Gilson Kleina, ele tem que arrumar uma maneira de motivar o time da Ponte, porque as críticas são muito fortes e são muito pesadas. E com razão. Nada presta, nada funciona, os jogadores são horrorosos, elenco mal montado, o treinador é horrível, a diretoria não presta, nada serve. Então essa gama de informação entra na cabeça do jogador e ele entra em campo carregando esse espírito derrotista. Não tem como ser diferente. A pressão emocional é muito forte. Então acho que fez isso, né? Tenho a impressão de que não conversei com ele, nem com ninguém ligado ao Gilson Kleina, mas eu tenho a impressão de que ele atuou muito fortemente nisso. Foi lá, pegou os caras, segurou cada um pelo braço e falou, olha, aqui dentro de casa nós é que vamos mandar. Esse é o nosso território, quem está aqui tem que ser valente, tem que ser corajoso, tem que entrar em campo e, se necessário for, sai de lá sangrando, mas nós vamos sair aqui com a vitória. Então, esse tipo de procedimento, o Gilson Kleina domina. Ele domina o vestiário, ele tem condição de fazer isso. Ele vinha mal, escalando peças muito ruins, taticamente não vinha funcionando, tecnicamente o elenco também não estava respondendo, mas a parte emocional, ela é fundamental e ela pode fazer uma transformação. Então, achei muito interessante essa mudança de procedimento. E também não sei se esse foi o motivo, né? Até o Lupe que acompanha, não, o dia a dia lá, porque não pode ir por causa da pandemia. Mas a informação é de que o Sérgio Carnielli, que prometeu aí um dinheiro bastante significativo, fez um pacote em 10 jogos, R$70 mil por jogo. E o dinheiro caiu na conta dos jogadores na quinta-feira, na vitória contra a equipe do Tubarão. Venceu o Tubarão, na quinta-feira o dinheiro já caiu na conta. São 45 pessoas, né, entre atletas e funcionários, que são os beneficiários desse valor aí, que vai cair na conta, né, dos funcionários e também dos atletas. E aí os 70 mil já caiu lá. Acredito que hoje ou então amanhã também já deve cair os 70 mil desta vitória contra a equipe do Confiança. Então, para quem vinha com um problema financeiro aí, né, a Ponte até pagou um mês, mas já tem mais um mês de atraso. Então, veja, é importante, é um dinheiro que chega em boa hora, paga algumas contas, alivia aquela tensão, e se realmente estiver ocorrendo isso, são 10 rodadas. 2 já foram, né? Era a partir do jogo contra a equipe do Londrina, então o time já conquistou 20% da proposta e faltam ainda 8 partidas para completar o pacote. Então são 30 pontos. São 30 pontos conquistados. O time da Ponte tem 19 pontos.
É isso, né? Tem 19 pontos, então 30 com 19 são 49. Você vai extrapolar até a faixa de 45 pontos, que é o número mágico aí para permanecer na divisão. E por que não pensar, se realmente conseguir isso, a Ponte pode até pensar em algo mais dentro da competição, mas tem que ir uma coisa por vez. Próximo jogo é contra a equipe do Curitiba. Veja, o empate é um grande negócio. Curitiba faz uma grande campanha na competição e se a Ponte fizer um ponto, vai para 20, vira com 20. Não é o melhor dos mundos, que o melhor seria virar acima de 22, metade de 44, para permanecer na divisão, mas virar com 20 também não é ruim, não. E ainda tem sim, por que não, né, a possibilidade de virar com 22 no caso de uma vitória lá no Couto Pereira. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, seja bem-vindo aqui ao Bandeirantes Esportiva. Tigrão, quero ouvi-lo sobre a vitória importante da Ponte contra a equipe do Confiança, Valdemir. Vitória importante, um abraço, Júlio, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vitória importante, sim. O time fez pelo menos 20 minutos primorosos do primeiro tempo, poderia ter feito 4 gols. Teve uma primeira chance do Fecim antes de fazer o gol, como ele disse aí na entrevista. Ele dominou mal, adiantou e o goleiro pegou, mas ele estava na cara do goleiro. E eu dizia hoje no nossos donos da bola da TV Bandeirantes que o Fecim jogou de centroavante, né? Ele foi o atacante mais contundente da Ponte, marcou 2 gols dentro da pequena área e depois sofreu um pênalti. Mas e o Rodrigão? O Rodrigão entrava junto, mas em muitas das vezes, quando o Fecim se infiltrava, o Rodrigão voltava. O Rodrigão vinha na linha média, um pouco atrás da intermediária, pegava a bola, andou metendo bolas boas. O Rodrigão tem qualidade técnica. Não é centroavante trombador, não. Ele é pesadão, é grandão, joga com o corpo e tal, mas com a bola nos pés ele sabe jogar. Não é centroavante caneleiro, não. Então houve essa inversão inteligente. Eu acho que isso confundiu um pouco a marcação e até para aquilo que estava preparada a equipe do Confiança. E, na verdade, a Ponte meteu a bola na rede, com 10 minutos estava ganhando de 2-0, teve uma chance antes e mais 2 depois. Mas chance assim, cara a cara. Uma com o Moisés, né? Ele chegou cara a cara, e uma outra numa cobrança de escanteio, com o Rodrigão, fazendo lá um misto lá de uma puxeta, com uma chilena, com um contorcionismo. Ele deu um tapa na bola lá, meio de voleio, e tocou no cantinho, e o goleiro fez a defesa do jogo. Aliás, ela foi eleita a defesa do jogo. Então, a Ponte entrou num ritmo muito forte, depois tirou um pouco o pé, tomou o gol ainda no primeiro tempo, né? Uma cobrança de falta espetacular do João Paulo, que não é aquele João Paulo do Mojimirim, aquele João Paulo que jogou no Guarani, o João Paulo do América Mineiro, não, é o outro João Paulo, é o outro, mais jovem, aquele menino cabeludinho que vinha aí na época que ele passou pela primeira vez com a Ponte, lá e subiu, né? Em 2014, ele não era titular, entrava às vezes, era uma espécie de 12º titular. Esse João Paulo que bateu a falta, aliás, não vibrou em nenhum dos 2 gols, aí fez o segundo. Então virou 2-1, e aí no segundo tempo a Ponte recuou. O Gilson disse, não, mas ninguém pediu para puxar para trás, para baixar as linhas. Mas baixou, pode não ter sido um pedido dele. Mas o time perdeu a intensidade, trouxe para cima a equipe do Confiança e correu riscos. Só que numa das raras avançadas do segundo tempo, o Moisés leva a bola e toca, e tenta a finta e o zagueiro dá um toque nela. E aí ela fica dividida entre o Fecim e o Beck, da equipe do Confiança. E o Fecim, rápido, inteligente, dá um toque e espera um pouquinho na passada para que ocorra o contato. E ocorreu o contato, portanto, pênalti. Mas ele segurou até o último minuto a passada, porque a bola ele já tinha tirado para que o zagueiro acertasse a perna dele, e o juiz estava a meio metro do lance e com muita convicção botou no pênalti. 3-1, nós imaginamos que estaria tudo resolvido, tudo liquidado. Mas a Ponte continuou menos intensa do que ou foi no primeiro tempo, né? E aí toma o segundo gol de falta também. Aí a barreira abriu, mas acho que o Ivan também falhou.
apesar de que ele tem uma atenuante muito forte, pelo fato da falta ter sido muito de perto e da barreira ter dado espaço, ela realmente se abriu, e acho que o Ivan chega um pouquinho atrasado também, mas como eu disse, ele tem essa atenuante da abertura da barreira. 3-2 virou um perereco, e tínhamos 31 minutos no segundo tempo quando saiu o segundo gol. O jogo foi até 50, então vejam, mais 19, é uma eternidade, principalmente nesse momento que a Ponte vive. E a 48,5, o Luíde, que havia entrado, que jogou a Bezona, é um atacante de beirada, destro, que joga do lado esquerdo. O Luíde, que jogou a Bezona do ano passado pelo CRB, ele entra numa diagonal, saindo da esquerda e vindo por dentro, parte para cima do Thiagão, ganha e chuta cruzado. Ali gelou todo mundo. Desespero total, porque 48,5, se sai o gol, até que comemora aquele negócio todo mundo ajoelha, todo mundo faz oração, vai esperar o tempo passar, claro. O cara às vezes está lá ajoelhado e está pensando em outra coisa. E aí ia acabar o jogo. Ia sair a bola e acabar, e a Ponte amargaria um 3-3. Só que no retorno dessa bola, na reposição, que o Ivan também deu uma demorada monstro, entendendo o risco que a Ponte estava correndo, a Ponte consegue o quarto gol numa boa jogada do Iago, que leva no fundo, toca para trás, a bola acaba passando num primeiro momento pelo primeiro atacante da Ponte que estava no lance e se oferece exatamente para o João Veras. Ela passa pelo Richard, se eu não estiver enganado aqui, e se oferece para o João Veras. Exatamente, passou pelo Richard, que foi o primeiro a se apresentar para escorar, mas estava muito marcado, ele puxa, ele traz a marcação no primeiro pau e a bola passa limpa, o João Veras deu um tapa inteligente, uma chapa e botou na rede, aí acabou, a bola nem saiu no meio campo. Então, para quem viu 4-2, imagina que foi chocolate, que foi um passeio, que foi goleada, e não é nada disso. A Ponte poderia ter tomado 3-3 a 1 minuto do final do jogo. Graças a Deus isso não aconteceu. 4-2, um placar legal, mas o time estava mais leve, o time estava melhor organizado, não é pela vitória não, e eu estou pontuando aqui que estava tão difícil de segurar o resultado, que a Ponte terminou com André Luiz, Marco Júnior e Léo Naldi. Entendam, estava tão difícil de segurar e o risco era tão iminente de sofrer o 3-3, que o Gilson colocou 3 volantes. Se tira o Fecim, põe o Léo Naldi, tira o Vini Locatelli, põe o Marco Júnior e mantém o André Luiz. Claro que ele também não abdicou de tentar um contra-ataque. Quando tira Niltinho e põe Richard, quando tira Rodrigão e põe João Veras, e quando tira Moisés e põe Iago. Ele queimou as 5 alterações, trocou o compartimento ofensivo do primeiro volante para frente, ele trocou os 5. Não mexeu nas laterais, não mexeu na zaga, e do primeiro volante para frente ele trocou todo mundo. Uns por deficiência técnica, outros e a maioria por desgaste físico. Essa é a história do jogo, importante a vitória. E disse, e reafirmo, eu disse hoje já na TV Bandeirantes e reafirmo aqui, que ninguém se iluda com 2 importantes vitórias e felizmente elas aconteceram, contra Londrina e contra o Confiança pela ordem. Mas a Ponte continua com toda a sua fragilidade de elenco. Ela continua com todas as suas lacunas de formação de elenco mal elaborada. E ela tem 19, deu uma respirada e está a 3 do 17º. E tem 16 e está na zona de rebaixamento. Então que ninguém acredite que porque ganhou, e ainda bem que ganhou, e parabéns por ter ganho, mas que ninguém acredite que todos os problemas estão resolvidos. Que se erga uma ilusória e tênue cortina de fumaça que se dissipa com qualquer brisa e que esconda os defeitos latentes do elenco. Que a Ponte contrate, que ela traga de 4 a 5 jogadores para fazer um campeonato tranquilo, porque uma rodada é suficiente para a Macaca voltar para o inferno da zona de rebaixamento. Então que essas 2 vitórias importantes e meritórias não sirvam
para criar um sentimento de acomodação e para esconder a realidade do elenco, que é muito ruim. Senão a Ponte vai ter problemas dentro do campeonato e vai amargar o rebaixamento. Tem que contratar. E só para finalizar, quanto à questão da premiação, a informação que a gente tem com relação à premiação do Sérgio Carnielli, da qual o Batista colocou aí a sua opinião, é um início de 70 progressivo com 10 mil por jogo. Então, se é que está prevalecendo aquilo que foi pactuado naquela reunião lá de trás, antes do jogo com o CRB, a cada sequência de vitórias vai subindo 10. Perdeu, aí volta aos 70. Mas, tendo sequência, é progressivo com alta de 10 mil por jogo. Então, se está prevalecendo isso, que é a informação que eu recebi lá atrás, antes do jogo contra o CRB, na reunião realizada do Sérgio Carnielli, com toda a diretoria, com todo o elenco e com toda a comissão técnica dentro do vestiário. Lá foi pactuado isso, foi acertado, né? Antes do jogo com o CRB, onde a Ponte empatou 1-1, lá em Alagoas, lá em Maceió. 70, na segunda 80, e ele disse, eu quero chegar a 200 por jogo, porque aí será sinal que vocês engataram uma grande sequência de vitórias para evitar o rebaixamento do clube. Essa é a informação que a gente tinha. Está ajudando ou não? Claro que está ajudando. Claro que está ajudando. Afinal de contas, saco vazio não para em pé. Ô, Júlio. Pois não, Batistão? Só para destacar aí o nome do irmão, né, do Fecim, é José Ailton. José Ailton é isso que está estampado na camisa que a Ponte Preta mandou confeccionar, e o Gilson Kleina entregou, portanto, para o Fecim, irmão falecido, 16 anos, muito jovem, né? São essas coisas que acontecem, uma perda de um ente querido é sempre muito difícil e muito delicada. Agora, perder um irmão com 16 anos realmente é uma dor assim lancinante que jamais poderá ser explicada. Então o mínimo que a Ponte pôde fazer aí foi entregar a ele uma camisa, né, uma camisa com o nome de José Ailton, o nome do irmão, portanto, falecido com 16 anos. E só um detalhe também aqui, né, até falei hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, o João Veras marcou o gol, o quarto gol da Ponte, e aí arrancou a camisa, foi comemorar lá sem camisa, voltou, tomou o cartão amarelo. Então veja, faz tempo que ele não marcava um gol, marcou um gol importante porque tem a questão do saldo de gols que será fundamental lá na frente, na reta de chegada, ou pela permanência ou pelo G4. E aí o cara marca o gol, que é um momento importante para ser comemorado sim, mas tem uma atitude burra, tirar a camisa para tomar cartão, ou seja, o cara sabe que ele vai tomar cartão. Aí ele tira a camisa. Então, o que ele ganhou com isso? Qual foi a vantagem que ele levou em tirar a camisa e jogar a camisa no chão? Primeiro que jamais o atleta deveria tirar a camisa e jogar a camisa no chão. Aquilo ali é um manto sagrado. Aquilo ali é a camisa para que o escudo tenha que ser beijado no momento que ele marca o gol. E não atirar a camisa no chão como se fosse um trapo velho. Isso é ridículo, não tem sentido isso. E segundo, a parte prática do negócio é o cara ficar pendurado. Ele poderia ter sido expulso, tá certo que o jogo estava se encaminhando para o final, mas ele tomou um cartão que daqui a pouco aí, né, ele sendo utilizado, pode tirá-lo de uma partida quando ele completar o terceiro cartão. Se o cara toma um cartão evitando o contra-ataque, não teve jeito, ele troca o cartão por uma falta técnica, tudo bem. Acontece. Agora, tomar um cartão dessa maneira por uma atitude burra, se eu fosse presidente, jamais serei, mas se eu fosse presidente de algum time, eu colocaria no contrato. Olha, tá aqui, ó. 20% de multa pecuniária, vai mexer no bolso, que é a única maneira que tem de resolver é mexer no bolso. Mexendo no bolso, o cara fica com um pouco mais de responsabilidade.
tirou a camisa, tomou cartão amarelo de graça, sem nenhuma explicação, 20% nos seus vencimentos. Bom, daqui a pouco tem mais informações da ponte com o Antônio Lupe aqui na Bandeirantes. Agora são 6h05. Trânsito. Miguel Noel Nascentes Purnier tem trânsito intenso no sentido Dom Pedro, na altura do Jardim Santana. No sentido Taquaral, motorista reduz a velocidade na região da Chácara Primavera. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Carlos Batista. Bem, eu tenho um recado muito importante para você. Você sabe o quanto é importante ter um plano funerário? Um plano funerário te dá segurança, garante a agilidade na parte burocrática, informa e acompanha os familiares no momento mais difícil. O Grupo Serra é uma empresa tradicional e humanizada, com 60 anos de mercado e com mais de 300 mil associados, que conta com 7 unidades na região e abrangência nacional. No plano funerário Serra, você paga pouco por mês e economiza muito no momento do funeral. Neste mês de agosto, o Grupo Serra comemora 60 anos e traz novidades no seu plano de benefícios. Para os novos associados, os planos estão com 60% de desconto na adesão. E tem promoção com adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. O telefone é 3775-9752. 3775-9752. Aproveite esta oportunidade para garantir a sua tranquilidade da sua família. Planos funerários com cremação e muitos outros com valores acessíveis. Associe-se já. Ligue para 19, que é o código aqui da região, e o número 3775-9752. 3775-9752. Ou então acesse gruposerra.com.br e confira. Grupo Serra Funerárias. Há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. O Grupo Serra Funerárias comemora 60 anos neste mês de agosto e traz promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Garanta a tranquilidade da sua família, segurança, agilidade na parte burocrática. Planos funerários com cremação e mais benefícios. Ligue 19-3775-9752 e associe-se já. Confira mais informações. Acesse gruposerra.com.br. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola.
Dia com a bola na Rádio Bandeirantes, 18ª rodada penúltima do primeiro turno foi encerrada neste final de semana com a vitória do Goiás contra o Guarani 2-1. Remo venceu o Vasco também por 2-1. O CSA passou pelo Coritiba 3-0. Cruzeiro e Sampaio 1-1. A Ponte venceu Confiança 4-2. Avaí derrotou o Náutico 2-0. O Londrina venceu o Vila Nova 1-0. Vitória e CRB empataram 1-1 em Salvador. O Botafogo venceu o Brasil 1-0 e o Operário ficou no empate com o Brusque. Nenhum visitante venceu na 18ª rodada. Todos perderam ou empataram. Coritiba é o líder, 33 pontos, CRB 32, Goiás 31, o Sampaio com 30, fecha o G4. O Guarani é o 7º colocado com 29 pontos, a Ponte é a 14ª com 19. No rebaixamento, Londrina 16, Vitória 15, Confiança 13 e o Brasil de Pelotas com 12 pontos. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Governador Pedro de Toledo tem trânsito carregado da Barão de Itapura, na região da rodoviária, até a altura do Bonfim, na altura da Luiz Gama e da Alberto Sarmento, que também tem lentidão sentido John Boy, no cruzamento com Alix da Cunha e na chegada ao Balão do Castelo. Pipoca combina com tudo, com esporte, emoção e com Japão. Por isso a promoção Caldo Bom 4+1. Acesse a loja.caldobom.com.br, compre 4 snacks e ganhe o 5º. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar em Campinas, mas não estava encontrando? Bem, agora você encontra. Você pediu o Café Pacaembu, chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados. Os processos industriais altamente tecnológicos são automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Por isso, recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. A qualidade faz a tradição. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Repetindo, tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu agora pode encontrar em Campinas. Quem não conhece pode experimentar. Com certeza vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo. Muito bem, 6h14, vamos com o repórter Marcos Luiz atualizando informações do Guarani nesta segunda-feira. O Bugre com pouco tempo para pensar, porque já tem o Botafogo pela frente, Marquinhos. É verdade, Júlio, não dá realmente nem para pensar, né? Não dá para lamentar o que aconteceu com o Guarani na derrota para o Goiás por 2-1. O gol do Bugre foi marcado por Júlio César, atleta que, como a gente diz, como falava o Eli Carlos, está com a senha para retornar na equipe do Bugre. O Quinto Sinal está marcando 18 horas mais 15 minutos em Campinas. Júlio, que ficou um certo tempo afastado por conta de uma contusão, retornou na última partida e já fez o gol do Guarani.
outras situações, Júlio. Por exemplo, ele vai poder contar com o Bruno Sávio, com o Bidu, com o Diogo Matheus, atletas que não participaram da derrota para o Goiás porque estavam suspensos. Aí as voltas são naturais. Por outro lado, perde, por exemplo, o Thales, que acabou irritando a torcida do Guarani pela falta e pela expulsão. Mas aí tem o Carlão que pode retornar na zaga. E o Índio, né? Jogador que acabou recebendo o terceiro cartão. Técnico Daniel Paulista espera contar com o Rodrigo Andrade, mas acho difícil, aguardando inclusive um posicionamento do departamento médico. Caso o Rodrigo Andrade não reúna condições, aí o reserva imediato é o Tony. Mas também tem o garoto Pedro Acorce. Situações que o treinador poderá resolver já no trabalho de amanhã, porque depois do trabalho desta terça, a delegação vai para a concentração. Com a derrota para a equipe do Goiás, o Guarani se afastou do G4, terá que vencer o Botafogo para continuar buscando o seu objetivo, que é ficar entre os 4 melhores da competição. E é claro que o Guarani também, Júlio, tem uma outra situação que poderá ser resolvida pelo treinador. O Gabriel Mesquita tem o seu trabalho contestado pela torcida, ele acabou sendo responsabilizado pela derrota da equipe do Guarani, naquela falha que acabou acontecendo. Não houvesse essa falha, o Guarani poderia ter conquistado 1 ponto fora de casa. E se o Gabriel Mesquita perder a titularidade, aí o Rafael Martins voltará a atuar com a camisa titular do Bugre, né? Sobre o Lucas Cardoso, o jogador também está em tratamento médico e aí o técnico Daniel Paulista não poderá contar com este atleta já para a partida de quarta-feira. Júlio Nascimento. Bom, ainda falando sobre a derrota do Guarani contra o Goiás, né? O Guarani vinha de uma vitória importante contra o Avaí, mas ainda nessa partida como visitante não conseguiu a vitória, nem o empate, foi derrotado por o time do Goiás 2-1, com mais uma vez críticas aqui ao trabalho do Gabriel Mesquita, né? O WhatsApp tinha ficado um pouco quieto com o trabalho do Mesquita nos 2 últimos jogos do Guarani, contra o Brasil e contra o Avaí, mas agora voltando aqui a tecer críticas sobre o trabalho do goleiro bugrino. Começa por você, SH, análise do Bugre, 2-1, vitória do Goiás, e na quarta-feira, né, o Guarani tem um novo compromisso contra a equipe do Botafogo. O jogo não agradou, viu, Júlio? Não agradou. A gente até esperava uma dificuldade do Guarani, mas nem o Goiás, nem o Guarani mostraram organização, assim, até merecimento. O jogo foi arrastado, começou assim em alta velocidade, sempre aquele aspecto absolutamente previsível, que é jogada para cima do Apodi, e deu para perceber em loco por que o trabalho do Marcelo Cabo lá no Goiás está sendo contestado. O time não tem elan. O Goiás não foi o Goiás que eu esperava que se apresentasse contra o Guarani. Foi bem abaixo daquilo que a gente esperava. E o Guarani, cheio de desfalques, sentiu muito o peso da falta do Bidu, do Diego, sentiu falta dos atacantes, sentiu falta do Regis. O goleiro realmente não foi bem. Enfim, o Guarani individualmente esteve cheio de problemas. Ele só foi melhorar quando tomou o segundo gol, uma falha gritante do Gabriel Mesquita. Daí o treinador tinha mexido, Júlio César entrou bem, achei que o Renanzinho também entrou bem, não é? Esses 2 dos 4 deram mais coragem, força ofensiva. O Guarani de novo acabou se atrapalhando nesse sistema com o Lucão lá na frente, que de novo não foi bem. Enfim, mas independente dos problemas e do número excessivo de desfalques que o Guarani tinha para a partida, se tivesse caprichado um pouquinho mais, tinha trazido pelo menos 1 ponto para Campinas. Eu considero que o Guarani jogou na lata do lixo 1 ponto. Era possível, o jogo mostrou para o Guarani que era possível mais do que uma derrota. Era possível empatar o jogo no mínimo. O Guarani deu uma acelerada, melhorou. O Goiás morreu fisicamente no segundo tempo e o Guarani não teve a inteligência e capacidade de se aproveitar disso. Eu lamento muito, não é? Eu lamento principalmente por causa do Andrigo, que não está conseguindo dar uma sequência de substituição ao ótimo Regis, que está machucado ainda. Ele não conseguiu, depois da contusão do Regis, dar uma sequência positiva a esse meio-campo. Também é verdade que um meio-campo que está sendo protagonizado pelo Índio, que é um jogador que não tem característica de toque de bola, e o Bruno Silva caiu muito de produção. Muito.
Eu sei que existem os outros aspectos que atrapalham, né? Principalmente os laterais que participam e participaram dessa partida pouco, com exceção da jogada do gol do Júlio César, do Pablo, que fez uma jogada com o Renan e foi na linha de fundo e cavou para o gol de cabeça do Júlio César, mas o restante não se ouve bem. E o seu Thales, que fez um pênalti no primeiro tempo, ainda bem que a arbitragem não viu, agora ele ficou com mania de agarrar jogador pela camisa e acha que ninguém assiste jogo. Precisa avisar o Thales que tem VAR no segundo turno, tá? Tomara que ele tenha parado com essa bobagem. Foi de uma maneira pouco inteligente, para não usar o outro adjetivo, ficar reclamando com o árbitro como se ele tivesse o poder de mudar as decisões que o árbitro toma no jogo só porque ele é experiente. Foi expulso. Aliás, o Guarani é o segundo time mais indisciplinado desse campeonato e a diretoria tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não é? Tem que efetivamente multar esses caras, porque desse jeito não dá para continuar. Guarani, com um homem a menos, mesmo assim foi para cima do Goiás e tentou o gol de empate. De qualquer maneira, o Guarani poderia ter trazido, pelas chances criadas no segundo tempo, pelo menos um empate. Não conseguiu, vai largar para outra partida a reação. Detalhe, o campeonato está numa situação de equilíbrio que não dá mais, independente dos desfalques, para ficar jogando uma partida bem e outra mal. Não dá para ter irregularidade do jeito que está tendo, não. Se o Guarani quiser participar do baile, ficar entre os melhores, ele precisa ter uma sequência positiva. Senão vai ficar no limbo, não vai nem cair nem subir, e isso não é o que a diretoria quer, não é o que o time quer e não é o que a torcida principalmente quer. Então, o jogo não agradou. Falar se mereceu ou não sei se mereceu, né? Mas o Guarani errou muito e acabou sendo castigado, Júlio. Muito bem, quero te ouvir também, Batistão, sobre esse jogo do Guarani contra a equipe do Goiás, né? Vitória do Esmeraldino com o goleiro Tadeu. A gente falava algumas semanas, até discutia sobre os goleiros da Série B. E que campanha faz o Tadeu com o Goiás em 2021, hein, Batistão? Eu acho que ele foi o diferencial do jogo, né? Os dois times não jogaram bem, o jogo foi muito ruim. O Goiás venceu porque aproveitou as oportunidades criadas e o Guarani não conseguiu fazer mais gols porque parou na sólida defesa no paredão chamado Tadeu. Ele foi o grande destaque dessa partida. Agora, veja, a derrota aí para o Goiás, né? Jogando lá em Goiânia e tal, eu até dizia antes do jogo, porque eram dois jogos em sequência, contra Avaí, contra o Goiás, e até dei uma cutucada para um debate, o que seria mais provável de vencer, porque o Guarani precisaria de uma vitória fora de casa, e aí, em vencendo o Botafogo, ele vai virar com 32 pontos, metade de 64 é o número mágico para subir. Claro que nada é garantia, né? Ninguém pode afirmar aqui que o Guarani vai vencer o Botafogo, é tudo em teoria. Mas aí o que seria mais provável? Vencer o Avaí na ressacada ou o time do Goiás lá em Goiânia? E todos nós debatemos sobre isso e chegamos à conclusão de que era mais provável vencer a equipe do Avaí na ressacada, porque o time do Goiás é um dos candidatos ao acesso. Vem com alguma dificuldade nos últimos jogos e tal, mas é um time que foi montado para subir, né? É uma folha de pagamento que é uma das mais altas da competição e, claro, evidente que a cobrança também é muito forte por isso. Então, jogando em casa, jogando lá na Serrinha ou no Serra Dourada, esse jogo foi na Serrinha, é muito difícil mesmo vencer a equipe do Goiás. O empate seria um grande negócio, mas, veja, o Guarani tomou 2 gols lá, né, que, enfim, não dá para entender, né? Uma falha grotesca do Pablo, que estava na marcação. Aliás, a bola passa no cruzamento do Apodi por toda a extensão da área. E não aparece ninguém ali, um dos zagueiros, para dar um pontapé nessa bola e tirar dali, expulsar a bola da área. E aí o Pablo estava meio que dormindo, e aí apareceu lá o cara do Goiás e meteu a bola para a rede. Aleph Manga. E no segundo gol,
quando o Guarani, inclusive, estava melhor. Teve até uma grande oportunidade com o Matheus Souza, que tinha acabado de entrar, um cruzamento do Pablo, aí o Matheus Souza deu uma chapa para tentar fazer o gol, teve uma grande defesa. Aliás, foi eleita esta defesa como a defesa do jogo. Foi eleita a defesa pelo Gleger Zorzin, que é o especialista, e pelo Carlos Henrique, o bate pesado, que estava nos comentários, né? Os dois comentaristas elegeram como a defesa do jogo entre 4 ou 5 defesas que foram feitas pelo Tadeu. No contra-ataque, 2 jogadores falharam feio. Um, o Bruno Silva, e o outro entrou muito mal no jogo, né? Número 8 da equipe do Guarani entrou muito mal no jogo e não marcou nada e nem ninguém. Então aí número o Aleph foi à linha de Batista. fundo e fez o cruzamento. Aí a falha do goleiro. Rebateu e apareceu o Nicolas para meter a bola na rede. Então, futebol é jogo de erros, mas o Guarani jogou errando uma enormidade a partida inteira, inclusive o treinador, que também fez alterações, né, a meu ver, equivocadas. Quando era para tirar o Lucão, ele acabou deixando o Lucão e tirando o Alan Vitor. O Alan Vitor tinha que entrar no jogo, né? Ele tinha que ter um pouco mais de bola para que ele pudesse arriscar aqueles chutes da entrada da área. Ele pega muito bem na bola, bate muito bem na bola, mas a bola tem que vir também para o jogador que é atacante, e a coisa não estava funcionando, né? O Guarani não estava conseguindo trabalhar essa bola no meio campo. Então o resultado não é trágico. O Guarani continua ali, está na 7ª colocação, mas está próximo do G4. Mas desde que vença o Botafogo, partida difícil. Jogo muito complicado, embora vá jogar em casa, né? Mas em casa o Guarani tem tido problemas. Não está conseguindo ser efetivo jogando em casa. Em outras épocas dava para afirmar aqui de que o Guarani venceria com tranquilidade o Botafogo. Neste momento não dá para afirmar isso, mas vencendo a equipe do Botafogo, ele tem chance de conseguir aí virar com 32 pontos, seria o número ideal. Se não conseguir vencer, ele está com 29, empata, vai a 30, não é ruim também. Pode não ser o melhor dos mundos, mas também não é ruim. O que ele não pode é perder, porque aí ele vai ter que conquistar um número muito maior de pontos, pode ser até que nem precise, mas ele vai ter que conquistar um número maior de pontos, se houver necessidade, né, para fazer os 64 pontos, que no segundo turno é sempre mais difícil do que no primeiro turno. Ô, Júlio, o Batista falou aí o número 8, né? O número 8 que entrou no Guarani é o Tony. Que deve jogar na quarta, né? É verdade. Me fugiu o nome aqui do Tony, né? Ele que estava voltando de contusão. É o Tony Barba, Batista. Entrou muito mal, né? Entrou mal demais. Cara desconectado com a realidade, errando o passe um atrás do outro. E eu fiquei impressionado com a qualidade técnica ruim do Tony nessa partida. Ele entrou tão mal que o Batistão nem lembrou o nome dele. Júlio, o Passarinho Verde me falou que o Gabriel Mesquita, ele treinou como segunda opção no trabalho de hoje do técnico Daniel Paulista. O primeiro goleiro a ser utilizado foi o Rafael Martins. Então aqui até um esboço do time para a partida já para esta quarta-feira, né? Hoje, 18 horas mais 29 minutos, segunda-feira. Então o Guarani poderá ter Rafael Martins no gol. Na lateral direita, a volta do Diogo Matheus, com o Carlão e o Ronaldo Alves na zaga, Bidu na lateral esquerda, meio campo com o Bruno Silva, Tony e Andrigo, na frente Júlio César de um lado, Bruno Sávio do outro e Lucão do Break centralizado tendo outra oportunidade. Foi este o time que trabalhou o técnico Daniel Paulista, viu, Júlio? E eu passo para o Tigrão para comentar ainda sobre o jogo contra o Goiás e projetar também, de repente, possibilidades de mudanças no time para enfrentar o Botafogo na quarta-feira, Valdemir. Então, Júlio, eu vi o jogo de uma outra maneira, sabe? Não é que o Guarani tenha feito um partidaço, mas quando estava 1-0, segundo tempo, puxa vida, o Guarani amassou o Goiás, né?
E depois dessa defesa, que foi a defesa do jogo, no cruzamento no Pablo e da escorada, com coragem, dividindo, se antecipou, atacou a bola do Matheus Souza, que também está merecendo o gol dele, né? Cá entre nós, né? Que não marcou nenhum ainda, e parece que o gol incha, né? O gol fica menor, o gol fica mais apertado, eu não sei, é uma coisa inacreditável. E quando ele acerta, o Tadeu, antes de fazer a defesa, era Tadeu. Depois da defesa, ele virou Tadeus. Impressionante a defesa que ele fez. Ele já tinha tomado o gol, ele se abriu todo. Ele ficou como um multi-homem, um Homem-Aranha, com um monte de tentáculos, de patas, homem-polvo. E não sei como que ele defendeu aquela bola, porque foi queima-bucha. Foi a queima-roupa. E o Guarani não empatou o jogo, estava 1-0, cara. Não estava 2-0. Ali estava 1-0. No lance seguinte, o Goiás desce e o Gabriel Mesquita entrega. Foi só culpa dele? Não. O Goiás teve baita numa liberdade? Teve. Mas, pô, bastava ele dar um tapa mais forte na bola, virando a mão, botando para a linha de fundo, tchau. Escanteio, era outra história. Aí espalma praticamente a bola para dentro do gol, e o jogador que fez o gol chega lá só para, né? Ainda deu uma paradinha na bola, se quisesse entrava com bola e tudo, praticamente em cima da linha. Quando tomou o segundo gol, o Guarani continuou fustigando o Goiás. E achou o seu gol, novo cruzamento do Pablo, e a cabeçada precisa de manual para baixo, no canto, no pé da trave, do Júlio César. E aí 2-1, mas já era tarde, o Goiás deu uma segurada no samba, deu uma cozinhada ali e acabou levando o jogo até o final em 2-1. Mas com as calças nas mãos, pô. E o Guarani extremamente desfalcado. Então não há tragédia nenhuma. Aliás, o Batista fazia uma projeção de pontos aí, e a gente já está tão acostumado com esse negócio de Bezona e da própria Série A, com o ponto corrido de 2006 para cá, que eu sempre tenho dito isso. Time que quer subir tem que virar minimamente na faixa dos 30 pontos. Quem tiver na faixa dos 30 pontos na virada do turno está na briga. E o Guarani, independente do que ele vá somar ou deixar de somar contra o Botafogo, quarta-feira, 19h, no Brinco, ele tem 29, né? Então a campanha foi boa. Vamos lá, nos 15 últimos pontos, ganhou 6 e perdeu 9. Também é verdade. Mas ele tem uma gordura. Tá ali, tá na boca. Não deixou o G4 se distanciar. Esteve no G4 até a penúltima rodada. Então é boa a campanha do Guarani. E também nós não podemos aqui ficar dourando a pílula e nem deixar de criticar quando a crítica se faz necessária, mas nós temos que colocar um atenuante aí para o Guarani, que é o número de desfalques, e não é qualquer desfalque, né? São desfalques significativos. E só dando o número aí para o amigo ouvinte torcedor do Guarani, puxa vida, o Guarani está a 1 ponto do 4º colocado. 1 ponto, que é o Sampaio Correia. E acho que não tem garrafa vazia para o segundo turno se manter ali, não. Nem ele, nem o CRB. É só palpite. Eu acho que não se sustentam. Mas o Guarani está a 1 ponto do Sampaio. E está a 4 pontos do líder. 4 pontos do primeiro colocado, que hoje é o Coritiba. Então está na briga. Lógico que precisa somar quarta-feira, é importante. 1 ponto, 3 pontos. Mas caso não some, eu não acredito nessa hipótese, campanha de primeiro turno bastante consistente. É o que eu penso. Agora, o Passarinho Verde, que passou já aí um canto para o Marquinhos, já deu uma piada no ouvido do Marcos Luiz, ele e esse Passarinho Verde estão dando o que falar na cidade. Eu vou dizer para você um negócio, eu estou preocupado com a ausência do Thales. E aí a zaga vai ser o Ronaldo Alves e o Carlão, é isso, Marcos Luiz? É isso aí, Tigrão. Ronaldo Alves e Carlão na zaga. Porque o Thales está suspenso e o Titi não agradou, né? Aí eu pergunto pro amigo,
Qual lado está jogando o Ronaldo Alves com o Thales? Do lado esquerdo. Lado esquerdo. Muito bem, muito bem. Queria ter um filho assim. E qual lado que joga o Carlão? Carlão joga do lado esquerdo. Queria ter um filho assim. E como é que ele vai montar? Ele vai puxar o Ronaldo Alves para a direita? Eu acho que ele puxa o Carlão, Tigrão. Mas o Carlão, o Ronaldo Alves é destro. E o Carlão é canhoto nato. O pé direito do Carlão só serve para comprar sapato de 2 pés. Ou para subir no busão, né? Daria quase pro Carlão economizar o pé direito. Não usa para nada. Nada. Se vendesse par de sapato de um só, você já viu par de um só? O Carlão poderia ter 50% de desconto, que ele só tem a canhota. E aí? Ele puxa o Ronaldo Alves, que está jogando na esquerda, mas é destro, ou ele traz o Carlão, que é canhoto, para a direita? Tem que puxar o Ronaldo Alves. Mas puxando um ou outro, ele vai dar uma mexida em 2 posições para consertar o Thales. Concorda comigo, Marquinhos? Não, concordo, Tigrão, eu concordo, mas assim, na leitura do que foi feito no treinamento hoje, eu acho que ele vai puxar o Carlão para a direita e vai deixar o Ronaldo na esquerda, viu Tigrão? Eu acho que aí ele vai inventar chifre na cabeça de cavalo. Mas é só o que acabou acontecendo hoje, me passou o passarinho, mas pode ser que isso se modifique também, né, Tigrão? Eu acho assim que mutila menos, que encaixa melhor o destro do lado direito e o canhoto do lado esquerdo, por questões óbvias. E o Ronaldo Alves tem jogado no lado esquerdo, que ele joga nas 2, e porque o Thales também é destro. Agora, se você tem um canhoto nato em uma das 2 posições da zaga, deixa o canhoto nato do lado esquerdo. Ou o Tele alguma vez escalou o Ronaldão de back central. Ou o Vadão, quando o Ronaldão defendeu a ponte, escalou o Ronaldão do lado direito. O canhoto, zagueiro, o André Cruz do lado direito. Zagueiro canhoto joga do lado esquerdo. Zagueiro destro joga nas 2. Então eu traria, só para já dar uma projetada aí e para dar uma esquentada nos tamborins, se Deus quiser estarei nessa aí na quarta-feira no jogo do Guarani contra o Botafogo, eu simplificaria. Agora, gente, um time que perde numa tacada só, o Regis, o Rodrigo Andrade e o Davó são os 3 principais jogadores da equipe, minha gente. Mas indiscutivelmente, eu coloco nessa cesta aí também o Bidu. E no jogo lá de Goiás, perdeu o Bidu também. E também perdeu o Diogo Matheus, põe mais de meio time. E são jogadores muito importantes. Diogo Matheus entrou e tomou conta da posição. É um cara que se encaixou como se estivesse aí há 2, 3 anos vestindo a camisa do Guarani. Veio lá da Ferroviária e não estranhou aí esses 170 quilômetros aí de Araraquara a Campinas. Não estranhou, não. Deu a impressão que está em Araraquara, lá na Arena Fonte Luminosa. Está à vontade. Fez falta. E o Bidu é a alavanca ofensiva do time. É o cara que leva essa bola com qualidade à frente pelo lado esquerdo. Então é muito desfalque para um time só. E o pior de tudo, é muito desfalque para um time que não tem reposições à altura. Aliás, ninguém tem. Ninguém tem. Tem os titulares e tem jogadores que estão à disposição para eventualidade, mas em regra não tem o mesmo nível daqueles que são os titulares. Ou alguém discute isso? Então, não estou querendo aqui quebrar o galho do Daniel Paulista, não estou aqui querendo quebrar o galho do Gabriel Mesquita, nem de ninguém no Guarani. Mas, gente, é muito desfalque de uma vez só. E o time ganhou assim mesmo do Avaí, fora, e fez um jogo igual, e transformou o Tadeu, o goleiro do Goiás, em Tadeus. Então não jogou tão mal assim o Guarani. Se o goleiro do Goiás for o destaque da equipe esmeraldina lá de Goiânia, pô, ninguém é ter o goleiro como destaque se o adversário não tiver criado, pô. Isso é estatística, né? Isso é beabá dentro do futebol também. Então eu acredito sim numa boa apresentação, com a volta de alguns jogadores, nem todos, mas voltam os 2 laterais.
já é um ótimo começo. Volta Bidu e volta Diogo Matheus. Não volta o Regis ainda. Creio que não volte o Rodrigo Andrade ainda. E tem agora o Índio suspenso, é isso, Marquinhos? Isso, Tigrão. O Índio está suspenso, recebeu o terceiro cartão. Rodrigo Andrade e Regis também não retornarão. Você vê que a gente, com essa informação sua agora, a gente ilustra aquilo que eu acabei de dizer. Agora nós vamos lamentar a ausência do Índio. Você vê como é que a coisa tá feia. Ainda assim, eu acredito em pontuação contra o Botafogo. E quando eu falo pontuação, leia-se 3 pontos. O meu caríssimo Lewis Hamilton ou Júlio Nascimento. Muito bem, antes de seguir falando... Diferença é só a conta bancária, né, Júlio? Nossa, aí tá bem longe do Lewis Hamilton. Inclusive, hoje eu estava lendo quantos milhões o Hamilton tem garantidos de contrato. É um negócio assim, depressivo até. Mas a gente segue seguindo... A gente segue seguindo, é boa. A gente continua falando do... Depressivo pra nós, né, Júlio? Não, sim, pra mim, pô. Pra nós. Pra ele é altamente excitante. Exatamente. Pra nós é depressivo. Mas pra ele, quando ele olha aquele contrato, ele fala assim... Tô bonito na cena. É isso, a gente continua falando do Guarani, até porque eu quero a opinião dos colegas sobre essa questão do goleiro mais uma vez. Mas antes, temos informações aqui do trânsito. Trânsito. A Anhanguera, no sentido interior, tem tráfego congestionado em Sumaré por conta de um acidente do quilômetro 107 ao 109. No sentido capital, o tráfego é congestionado em Jundiaí, do quilômetro 61 ao 60. Venha para Sky pré-pago por apenas 12 vezes de R$ 14,90 sem mensalidade. Ligue 3003-1179. Sky, a gente se diverte junto. Carlos Batista. E atenção, eu quero com muita satisfação anunciar aqui a chegada da Nico Paneteria. A partir de hoje, fazendo parte aqui do elenco de patrocinadores do nosso programa. E eu já começo conversando com você sobre um assunto muito gostoso. Vou falar da Nico Paneteria, tradicional, fundada em 1973. Um ambiente bem elaborado, onde cada sabor é produzido pensando em você. Requinte culinário, presente em todos os momentos do dia. A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. E eu vou dar aqui alguns motivos, são tantos, mas aqui eu vou dar alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário em sua vida. Aberta 24 horas, 7 dias por semana. Produtos 100% artesanais, criados na própria Nico Paneteria em Campinas. Excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 15 horas. Experimente a deliciosa coxinha da Nico Paneteria. Você vai adorar a melhor coxinha de Campinas, hein? Vá saborear as deliciosas sobremesas da Nico Paneteria. E nesta semana, de 19 agora até dia 21 de agosto, de 19 a 21 de agosto, tem o Festival de Mini Bombas, com os sabores chocolate, creme, pistache, churros, negresco, Ferreiro Rocher, ninho trufado, brigadeiro, maracujá, framboesa e morango. Nico Paneteria, localizada no Castelo, coração de Campinas e dos Campineiros. Nico Paneteria. Carlos Henrique, quero te ouvir mais uma vez. Será que Gabriel Mesquita está ameaçado com a vaga de titularidade? Se existe essa ameaça, é justa para você, CH? O negócio, a chapa esquentou, né? A chapa esquentou para ele. Eu, à distância, acho que não vai mudar nada. Mas entendo que seja até um momento de preservação do Gabriel Mesquita. Eu acho os dois goleiros exatamente na mesma condição técnica. São iguais. A diferença é idade. Então, eu não acho que o Rafael vai resolver o problema
da segurança do gol do Guarani. E também acho que o Gabriel não resolve. Então são os dois que estão aí, os outros eu não conheço, então eu não posso falar. Então eu estou falando de quem eu conheço. Mas eu tenho a impressão que o treinador vai trocar o goleiro. A impressão, isso é um palpite por tudo aquilo que está acontecendo e a pressão é muito grande. Da torcida, da imprensa, há uma desconfiança, a desconfiança ela está combinando com as atuações muito inseguras do menino. E eu lamento muito, mas eu acho que vai trocar e eu também trocaria nesse momento. Até para dar uma preservada no Gabriel Mesquita. E você, Batistão, muitos técnicos fazem isso, né? Quando o goleiro não está atravessando uma boa fase, ou não é muito exigido, os técnicos colocam o goleiro no time reserva nos treinamentos para que ele seja mais exigido. Mas não sei, de repente, de fato, o Daniel Paulista pode estar pensando mesmo na volta do Rafael Martins. O que você pensa sobre o assunto, Batistão? É muito criticado, né? Realmente, depois dessa falha que ele cometeu aí, é uma coisa... Eu concordo com você, nunca vi um goleiro ser tão criticado da maneira que ele foi criticado nesse final de semana, depois do jogo lá contra a equipe do Goiás. Então, fica realmente uma dúvida muito grande. Apesar de que eu acho o Rafael Martins no mesmo nível e vai falhar também. Até eu recebi algumas mensagens dizendo o seguinte: se o Guarani não contratar urgentemente um goleiro, não vai subir. Porque o time é bom, tem um meio-campo bom, a zaga toma muitos gols, mas como o time é extremamente ofensivo, esse é o DNA. Times ofensivos naturalmente tomam muitos gols. Os que tiveram a oportunidade de acompanhar o time mágico da época do Pelé, tomava 6, fazia 8, tomava 2, fazia 4. Então, tomava muitos gols e fazia muitos gols. Guarani tem... Estou fazendo nenhuma comparação, hein? Pelo amor de Deus, aqui só se tem en passant, tá? Só como figura de linguagem, dizendo que times ofensivos, eles tomam muitos gols. Normalmente, times que tomam poucos gols são os times retrancados. Pode dar certo? Pode. O Carille foi campeão brasileiro com o Corinthians atuando assim, né? Jogando por uma bola, um negócio horroroso, um time sofrível, mas tirou o pedido. Dá certo também. Eu prefiro o time mais técnico, de maior habilidade. Eu gosto do futebol mais bem jogado, né? Do que aquela coisa parecida com o futebol, mas que, infelizmente, né, a gente olha assim, é um monstrengo, um negócio horroroso. A bola não rola, a coisa não evolui, não tem passes articulados, não tem triangulações, não tem cruzamentos, não tem bola na trave, não tem o goleiro defendendo, não tem nada. O jogo vai indo, né? O adversário não consegue criar nada também, porque tem um time sempre sujando o jogo, e aí dá uma escapada, vai lá, pá, faz um gol, se fecha atrás e ganha. Esse jogo é horroroso. Então, o que acontece aí, né, com o Guarani, que vem inclusive sofrendo com esse sistema defensivo, mudanças de zagueiros tem prejudicado demais também o goleiro. Isso quem está criticando não está levando em consideração. Porque, veja, o gol que tomou o Goiás. Falei aqui do Tony, falei do Bruno Silva. Eles não marcaram nada e nem ninguém. Inclusive o Tony sai da jogada e deixa o cara passar livre para que a bola pudesse ser cruzada. Não estou tirando aqui a falha do goleiro não, tá? O goleiro falhou mesmo e foi crucial porque foi uma falha fatal. O Guarani teria ao menos empatado a partida se não fosse essa falha. Portanto, foi uma falha fatal do goleiro. Então acho até que o Daniel Paulista vai trocar o goleiro, mas não vai resolver a parada. Daqui a pouco vai falar de novo aí, né, numa partida como já aconteceu anteriormente, falha do Rafael Martins, e aí todo mundo vai pedir a cabeça e vai fazer o quê? Vai voltar o Gabriel Mesquita? Então é melhor fazer um revezamento, coisa que eu abomino, né? Eu não aprovo, porque eu acho que goleiro tem que ter ritmo. É diferente do atleta de linha, que até pode ter sim o rodízio, mas goleiro tem que ter ritmo, tem que ter sequência. Mas se for para ter essa situação,
Então é melhor ter aí um rodízio. Faça um rodízio, então, de goleiros. Cada jogo joga um e aí não tem o que criticar, né? Porque um falha num jogo, o outro não falha no outro jogo. Passa 2 jogos, vai ter uma falha, mas no próximo jogo entra o outro. Porque vai colocar o Rafael Martins e vai, a qualquer momento, falhar o Rafael Martins, porque todos os goleiros falham. Falham, tomam um frango e, de vez em quando, eles fazem algumas defesas extremamente difíceis, os chamados milagres. É o caso que aconteceu com o Tadeu. O Tadeu fez a diferença. Do lado do Goiás, o Tadeu fez a diferença. Do lado do Guarani, o Gabriel entregou o ouro para o bandido na porta da cadeia. Ô Tigrão, você falou esses dias algo que eu achei muito legal para falar sobre o equilíbrio técnico entre os dois jogadores. Pode jogar o Rafael Mesquita ou o Gabriel Martins, fazendo uma mescla aí dos dois jogadores. Continua com a mesma teoria, Tigrão? Continuam, são goleiros equivalentes, inseguros. Um mais experiente, o Rafael Martins é mais rodado, né? Mas não são goleiros, infelizmente, que transmitem confiança. Ponto. Tanto é que ambos estão perdendo já, num curto espaço de tempo, a posição por deficiência técnica. Um saiu contundido, aí voltou, aí não deu certo. Agora o outro que ganhou a posição, porque o outro se contundiu e voltou e não voltou bem, agora perde. Então está se repetindo uma saga dos últimos anos, depois que o Bruno Brígido foi para Portugal, né? Onde o Guarani fica trocando o goleiro a todo tempo, né? Como é que chama o goleiro que joga com os pés como se fosse um bailarino? Que joga? Ex-Guarani. Que estava na Inter agora. O Jefferson Paulino. Jefferson Paulino. Sai Jefferson Paulino, entra Rafael Pim. Sai Pim, volta Paulino. Aí o Carpini leva os dois para a Inter. Vai vendo. Vai vendo. Como é que chama aquele goleiro que veio lá do Atlético Goianiense, que fez aquela partida monumental que você narrou no Pacaembu, do Guarani contra o São Paulo? Clever, não é Kleber, é Clever. Com V. Você lembra quantas vezes entrou e saiu no time o Clever? Várias. Então é um negócio que vem acontecendo de forma recorrente. E não acredito, né, se eu tô com o Batista, e olha que é raro eu concordar com o Batista, mas é raro pra caramba. Mas, né, se eu tô com ele, vai trocar porque a pressão é grande, vai trocar porque a gritaria nas redes sociais está muito grande, mas não acredito que resolva, que a defesa olhe para trás e fale assim, moçada, olha aí, ó, agora sim, hein? Não vai acontecer isso. Infelizmente, Rafael Martins e Gabriel Mesquita são quase como Rafael Mesquita e Gabriel Martins. Eles se misturam, eles se equivalem. É uma pena isso, são dois bons goleiros. Mas não deu certo até agora, não conseguem uma sequência que o torcedor mais detalhista, na hora que está lá dando um tapa no beiço, falando de futebol. Os caras hoje falam bastante de futebol, de mulher e de política, né? Então fala... Na minha faixa etária, por exemplo, fala 2% de mulher, fala 45% de política, né? Já deu 47%. E fala 53% de futebol. Então, quando os caras estão falando aquilo que eles mais falam, principalmente na minha faixa, aí vem esse papo, pô, você viu, vai trocar de novo, e aí, hein? O que você acha? E tal, ninguém vai dizer, não, agora resolveu. Um vai olhar pro outro e vai falar assim, é a mesma coisa, hein? Se equivalem. Pode abrir o microfone aí, pode abrir o... Aliás, o pessoal daqui a pouco vai participar, já está participando, né? Sim. Do nosso Fala Galera, da interatividade espetacular que a Bandeirantes faz com os seus ouvintes, e eles, se forem perguntados a respeito disso, a esmagadora maioria vai dizer que os goleiros se equivalem. E eu também não vou discordar da saída do Gabriel Mesquita, sabe por quê, Júlio? Por quê, Tigrão? Porque depois que o Goiás fez o segundo gol na falha dele, sexta-feira, eu fiquei atento àquilo que ia dizer o especialista. E o especialista não defendeu mais. Nossa. Então eu já fiquei com a opinião formada.
Se o especialista não defendeu mais o Gabriel Mesquita, é porque, de fato, a fase do goleiro... A maré tá brava, hein? É, a maré tá brava. Pra ele, ele tirou a toga de advogado de defesa. Ele tirou, falou, parei. Tô fora, senão vou afundar junto com ele. O barco tá afundando, ele percebeu que o barco tá afundando, ele é ligeiro. Não, né? ele tava com a latinha de leitinho tirando água, mas deu cãibra no braço dele. Ele falou, vou pular daqui de boia, deixa essa porra afundar. Ô, Júlio. Ô, louco. Oi, Batistão. Falar um pouco do Thales, né? Porque a expulsão dele lá foi algo assim inexplicável. Ô, Batistão, aqui, ó. 7 amarelos, 1 vermelho, 8 cartões. É o jogador mais indisciplinado do campeonato. Tá louco. Ele é um jogador importante, bom zagueiro, né? Ele tem, assim, um estilo que me agrada muito. É o zagueiro que zagueira. Mas veja, uma falta besta lá, sem sentido no meio campo, e ele ficou insistindo na reclamação. Tomou o cartão amarelo. Nenhum árbitro, até hoje eu não vi nenhum árbitro voltar atrás a uma decisão tomada por reclamação de jogador. A menos que o bandeira, o assistente, diga que não foi aquele que cometeu a falta, ou então, no caso do VAR, né? Apesar que o VAR também não interfere em cartão amarelo. Mas o árbitro tomou a decisão, deu o cartão, não adianta. É burrice ficar discutindo com a arbitragem, porque vai tomar o vermelho. E foi o que ele fez. Continuou insistindo, reclamando, falando uma barbaridade. Parece até que estava querendo tomar o cartão vermelho. Claro que ele não queria tomar o vermelho, mas deu essa impressão, porque insistiu tanto numa tese improdutiva e já com o resultado anteriormente conhecido, de que deu a impressão de que ele estava querendo tomar o cartão vermelho. Tomou. Foi expulso, prejudicou o time do Guarani, não tanto naquela partida, porque o jogo já estava encaminhando para o seu final. Ele foi expulso aos 47 minutos, quase 48 do segundo tempo. O jogo terminou aos 51 ou 52, acho que foi isso. Sim. Terminou aos 52. Então, ele prejudicou o Guarani, inclusive poderia até ter empatado o jogo, hein? O Guarani estava melhor, estava amassando, espremendo o time do Goiás, que o time do Goiás mal fisicamente arriou, e o time do Guarani, com as alterações, tanque cheio, estava indo para cima. E o cara foi expulso. E além de que vai prejudicar agora num jogo importantíssimo em casa contra o Botafogo. Então, lamentável a atitude do Thales. É isso, a gente volta a falar do Guarani daqui a pouco, inclusive ouvindo aqui os nossos torcedores no Fala Galera. Você, Bugrino, você, Ponte Pretano, mandou áudios aí pro 971021493. Já tem a sua participação aqui no ar na Rádio Bandeirantes. Trânsito. Dom Pedro I tem lentidão no sentido Jacareí, na altura do Trevo de Barão Geraldo. No sentido contrário, o tráfego é intenso na altura do Parque das Universidades, da Ceasa e no entroncamento com a Anhanguera. Pela Professor Zeferino Vaz, trânsito carregado na altura do Santa Genebra e na chegada a Campinas pelo Tapetão. Precisando de crédito imobiliário, o consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Embracon, porque sonhar não tem limites. Carlos Batista. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, além de produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. E não atende somente profissionais da saúde, não. Atende o público em geral na Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, em Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Disque entregas, ligue 3295-5188, ou então você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, inclusive fazer o pedido 999471980 999471980. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. E atenção, Ouro Verde, vem aí uma grande loja da Cirúrgica Popular
especialmente para a população do Ouro Verde e toda aquela região. Cirúrgica Popular. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. O Grupo Serra Funerárias comemora em agosto 60 anos, com uma promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Aproveite essa oportunidade para garantir a tranquilidade da sua família. Planos funerários com cremação. Ligue para 19-3775-9752 e associe-se já. Acesse gruposerra.com.br e confira mais benefícios e planos. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Alfa, Soft, Bege, Polido 80x80, Insepa, apenas R$ 89,90. Kit Gabinete Gaveteiro de 50, com porta e cuba, CQ 35, Irazul, cor branco ou castanho com branco, Roca, apenas R$ 849,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região. E aproveite! Telha Norte, viva a sua casa! Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você à tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, final de semana com vitória do Corinthians contra o Ceará 3-1 na Neoquímica Arena em Itaquera. O Corinthians, do técnico Silvinho, jogou com Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Rony, depois Renato Augusto, Juliano, depois Xavier, Gustavo Silva, depois Marquinhos, Adson, depois Matheus Vital e Jô. Já o Ceará, de professor Guto Ferreira, foi a campo com Richard, Buiú, Luiz Otávio, Messias, Bruno Pacheco, Fernando Sobral, Jorginho, depois Rick, Lima, depois Eric, Mendonça, depois Ayrton, Marlon, depois Pedro, Kleber, depois Jael. Os gols corintianos marcados por Adson 2 vezes e um golaço de Renato Augusto, 3 para o Corinthians. Rick marcou o gol do Ceará, 1 para o time do Vozão. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19981944285. Telefone 1932024000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Curitiba no estádio Couto Pereira, às 21h30 em Curitiba. E na quarta-feira, o Guarani recebe o Botafogo às 19 horas no estádio Brico de Ouro. Jogos da 19ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. O Censo Escolar 2021 já começou. Se você é secretário escolar, diretor de escola ou secretário de educação, atenção!
Todas as escolas, públicas e privadas, devem responder à primeira etapa do censo até 23 de agosto no sistema EducaCenso. Ninguém melhor que você para nos contar o que acontece na sua escola. Mais informações em gov.br/INEP. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. O Grupo Serra Funerárias comemora 60 anos neste mês de agosto e traz promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Garanta a tranquilidade da sua família, segurança, agilidade na parte burocrática. Planos funerários com cremação e mais benefícios. Ligue 19 3775 9752 e associe-se já. Confira mais informações. Acesse gruposerra.com.br. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19 3775 9752. Vai construir, reformar, vai trocar o piso da sua casa, da sua empresa? Então faça um orçamento com a Rose Pisos. Um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais, sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado, para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas tem no bairro Castelo, a Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e também na Avenida John Boy Dunlop, 4949 no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7, e também no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli 146 no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, nosso ouvinte vai falar aqui na Bandeirantes. A primeira mensagem vai pro ar. Boa tarde, amigos. Boa. A Ponte bateu 8 faltas, 8 bolas fora. Eles bateram 2, fizeram as 2. Esses caras precisam treinar, bater falta. Faz chuveirinho ou chuta um rasteiro forte, né? Só chuta por cima. Chutar forte pelo menos pode dar escanteio, lateral. Dar um rebote para nós mesmo, né? Dá uma ideia de fazer treinamento com esses caras, de bater falta, viu? Um abraço a todos, Jonas Cambuí, Ponte Pretano. Um abraço, tchau. Pois é, né? Faz tempo que não se tem um especialista. O Camilo deixou alguns gols aí de falta. Eu tô lembrando de 2, não sei se teve mais com a camisa da Ponte. Mas, muito tempo a gente não tem um grande especialista, assim, em cobranças de falta, né?
E o João Paulo, de fato, teve um aproveitamento impecável aí, né? Em um dos gols, a gente pode até questionar a questão da barreira ali, atrapalhou o Ivan, mas foi bem sim o João Paulo que passou pela ponte. Mais um ouvinte, vai pro ar. Boa noite, amigos da Band, boa noite, Júlio, boa noite, Batista. Meus amigos, aqui é o Fábio Campione aqui, e eu gostaria que vocês me ajudassem a entender o que acontece com goleiros no Guarani. Será que não é preparação não, pessoal? Ajude aí, por favor. Abraços. Abraços, obrigado pela participação. Próximo ouvinte. Ô Júlio, grata surpresa esse Thiago Lopes. Ele e o Fábio Sanches podem ser os titulares do time. Muito bom esse garoto aí. E aí, CH, gostou do Thiago Lopes, o zagueiro da base que atuou pela ponte? Gostei. Eu acho que é um atleta que tem muito futuro. Pelo menos nas 2 partidas que eu vi, eu gostei. Mas não tem uma conclusão sobre o atleta. Eu acho que é cedo ainda para ter certeza, mas com certeza, isso eu não tenho dúvida, ele mostrou personalidade. Eu acho que tem que ter um zagueiro. Personalidade, e ele não é lento, apesar da altura. Então, gostei. Mais um ouvinte, vai pro ar. Boa tarde, Júlio Nascimento. Quem fala é Reinaldo. Seguinte, se o Guarani realmente está pretendendo subir para a Série A, teríamos que ter um melhor goleiro de qualidade ou a troca urgente de goleiros. Acabou? Vai falar mais uma coisa? Acabou? Próximo áudio. Boa tarde, pessoal da Band. Em primeiro lugar, eu queria falar que o Batista ele é um narrador que, quando ele fala, parece que a gente tá vendo a situação da coisa, assim, né? A gente fecha os olhos, ou não precisa nem fechar os olhos, que a gente vê o que tá acontecendo. E muitas vezes eu critiquei o Gilson Kleina, falei muita coisa, e não só eu, né? Toda a torcida da Ponte, comentarista, muita gente. Mas, cara, o tanto que esse treinador também tem que fazer, né? Tem que ser psicólogo, tem que ser pai, tem que ser amigo, e tem que ainda ser o treinador, né? Então não deve ser fácil também. Não, então, vou deixar meu agradecimento pro Fecim, pelos 2 gols que ele fez, pela superação. Pro Gilson Kleina, que mesmo o pessoal dando porrada nele, a Ponte jogando mal, ele tá ali, né? Não deve ser fácil abrir um Facebook, uma rede social e ver lá que é só cacetada, né? E agradecer ao Batista também pela narrativa. Tenha uma boa tarde, uma semana abençoada para todos aí da Bandeirantes. Alexandre Centro, um abraço. Aliás, Batistão, aqui ó, algumas das mensagens que eu recebi mais cedo. Simões de Vinhedo, Júlio, boa tarde. Diga ao Batista que ele me emocionou com a história do Fecim. Temos que tirar o chapéu para esse garoto que no último jogo da Macaca nos encheu de esperança. Outro ouvinte, sou bugrino, mas me emocionei com a história de superação do jogador Fecim narrado pelo amigo Batista, Fernando Rodrigues. Oi, Júlio, parabéns pela belíssima crônica feita pelo Carlos Batista sobre a história do Fecim, coisa maravilhosa do Batistão. Abraço para você, para toda a equipe da Band, ao Marcelo do Canadá e muitas outras mensagens aqui. Os torcedores emocionados com a sua abertura hoje no Bandeirantes Esportivo, Batistão. Pô, muito obrigado a todos, né, pelas mensagens. Esse é um carinho enorme, assim, muito importante para que a gente possa continuar desenvolvendo o trabalho, mas eu, observando a história dele, me tocou profundamente, né? Esse rapaz aí, ele vem desde lá do ABC, porque ele foi levado para o ABC lá de Natal, para o Sub-15, e ele morava sozinho lá, ficava no CT. O começo da carreira dele foi muito difícil, né? Às vezes ele voltava para casa, não tinha nem o que comer e tal. Então, por trás de cada pessoa, e o jogador de futebol, a gente tem que ter muito cuidado para fazer as críticas, porque atrás do jogador tem o ser humano. E atrás do ser humano tem sempre uma história de superação. É muito difícil vencer nessa carreira. É uma carreira muito complicada, mesmo depois que já está no time de cima. Depende de uma série de fatores, do treinador escolher, do escalar na posição correta. Ele é um meio atacante. Isso prejudica uma barbaridade.
Mas eu tô com o ouvinte nessa, né? O Gilson Kleina, ele tomando pancada de tudo quanto é lado. E é muito difícil você fazer um trabalho sendo criticado dia e noite sem parar, com muita pancada. Apesar de que eu vejo a imprensa de Campinas até, de certa forma, tolerante com o Gilson Kleina, pela história, né, que ele construiu, subiu com o time, foi finalista do Campeonato Paulista. Ele é um cara sempre muito solícito com a imprensa, sempre atendeu todo mundo com muita educação, isso conta bastante também, né? Ele nunca foi mal educado com ninguém, nunca deu uma resposta atravessada. Ele sempre cultivou uma amizade com as pessoas da imprensa de Campinas. E na hora da crítica isso, claro, evidente, acaba contando também. Mas é bem isso que o Alexandre colocou, né? Além de treinador, o treinador tem que ser psicólogo, tem que ser pai, tem que abraçar certos atletas, tem que colocar no colo. Como a gente não tem o dia a dia... E é normal isso, porque quando você não tem o dia a dia, você tem um produto pronto. É como você ir numa galeria e ver lá um quadro. Você vai opinar sobre aquilo que você está vendo. Você não sabe a dificuldade que o pintor passou, se arrancaram a orelha dele, entendeu? Se ele estava sem um olho quando foi pintar. Enfim, uma série de fatores que podem ter contribuído ou não para que aquela obra fosse realizada. A análise é em cima do produto pronto. O produto pronto é o time que joga. E aí vem as críticas. Mas, concordo com o ouvinte, muita resiliência. Trabalhar sem perder o foco, embaixo de pancada, todo dia, porrada de tudo quanto é lado, de todas as vertentes. E ainda conseguir dar conta do recado, demonstra muita resiliência. Muito bem, mais um ouvinte vai falar aqui na Bandeirantes. Boa tarde, pessoal da Bandeirantes. Quem está falando é André Passi do Taquaral. Esse goleiro do Guarani, tanto ele quanto o reserva, vai dar muita dor de cabeça pra gente, né? Se o Guarani tivesse o Tadeu como goleiro, hein? Imagina a campanha que a gente ia estar fazendo. Pois é, Tadeu faz um baita campeonato pelo Goiás. Próximo ouvinte vai falar. Batista, eu quero a origem. A origem dos gols do sábado. A origem! A origem! Para Dalgo, para Pardal, Luísa, para a Cida que trabalhou na Luísa, Cida, o Toninho Leite. Toninho Leite. Do bairro, é muito fãzão nosso, da Ponte. E para mim. E um abraço a todo mundo, viu? Aí, todo mundo que vem, tá? Obrigado, Batista. E ele é quem? Ele foi mandar pra mim, mas não falou o nome dele. Agora você me pegou, hein, Batistão? Isso aí parece aqueles jogadores. Eles vão ser entrevistados pela televisão. Ele fala: eu quero mandar para minha esposa, para minha filha, para o meu pai e para minha mãe. Mas não falou o nome de ninguém, pô. Ou às vezes no Facebook, né? O cara faz um texto grande, dando os parabéns para a esposa, não sei o que e tal, e não fala o nome da esposa. O pior é que ele mandou, provavelmente, acredito que pelo WhatsApp da esposa, né? Que tá aqui Amélia. O WhatsApp do áudio. Mas o nome do cidadão Ponte Pretano aí a gente não tem. Mas fica aí a origem, né? Pra toda essa galera, Batistão. Sim, anota e manda pra mim, por favor, aí pelo WhatsApp. Vou mandar com muito prazer a origem pra ele, que não tem o nome. Aliás, depois, se ele puder, mande pra gente. Mas vou mandar também pra família dele. Maravilha, próximo ouvinte vai falar. Batista. Opa. Ô, Júlio, boa noite. Cássio Loyola, Sumaré. Cássio. Ô, Júlio, falar do Gabriel Mesquita é chovendo molhado, né? Só o Glega mesmo pra defender ele, viu? Porque o bicho é ruim. Tamanho todo, não sabe sair do gol, não sabe repor bola. Pô, será que ele não vê o goleiro, o Tadeu do Goiás, não vê o goleiro do Remo repondo a bola com rapidez, pra pegar no contra-ataque? Não, e quando ele começa a fazer cera, então? Jesus Cristo, ninguém aguenta. Não sei como é que os árbitros já não pegaram o macete dele e meteram um cartão vermelho nele. É cera, mas parece que só isso que o preparador de goleiro sabe fazer, ensinar ele a fazer cera. Só. Tem que sair do time. E o outro é o Eliel. O Eliel já deu para perceber que sem condições. O Bidu tem um reserva como ele, o Bidu tá sossegado pro resto da vida. O Eliel é fraco demais. O Guarani teria que emprestar o Eliel para fora para ver se dá uma melhorada, porque é um Salomão da vida. Meu Deus do céu. Boa noite, Júlio. Boa noite, Cássio. Valdemir Gomes.
tenho aqui a mensagem pra você, Tigrão, do Valentim. E teve um outro ouvinte que mandou na mesma direção. Fala pro Tigrão que o Fecim queimou a língua dele, mas não foi só a dele, não. Foi a minha e de toda a torcida da Ponte Preta. Ele continue assim, a mensagem aqui do Valentim, se solidarizando com você, Tigrão, porque o Fecim calou todo mundo que não estava acreditando aí que ele lograria êxito no jogo de sábado, viu, Valdemir? É verdade, eu falei isso, inclusive, né? Eu quero que você queime, Fecim, mas antes do jogo, tá? Sim, antes do jogo. É, antes do jogo. Eu quero que você coloque a minha língua numa churrasqueira, com brasa incandescente. Porque se acontecer isso, vai ser bom para você e vai ser bom para a Ponte. Mas eu não concordo com a escalação do Fecim. O Camilo, nos seus piores momentos, é melhor do que o Fecim nos seus melhores momentos. Eu tenho que falar o que eu falei aqui e estou convicto do que eu disse. Agora, o Fecim surpreendeu e aí eu quero também dividir os méritos do Fecim com o treinador, né? Porque o Fecim não entrou com aquele negócio de pica-couve, enceradeira lá na lateral esquerda, depois um pouquinho próximo dali do grande círculo do meio campo. Não, o Fecim entrou como centroavante rápido. Bola no fundo, ele entrava que nem uma bala. Entrou 3, pegou uma, perdeu, pegou 2, fez, depois sofreu um pênalti. Aí teve uma outra que ele saiu cara a cara e o goleiro pegou. Ele estava jogando na frente do Rodrigão. Então nós tínhamos a imagem do Fecim com a camisa da Ponte, né? Das últimas aparições dele, ele foi muito mal, não justificava a sua escalação. Mas a gente não vê treino. E eu também não quero ficar aqui me fazendo autodefesa, não. Queimou sim a minha língua e eu nunca tive uma língua tostada tão feliz como sábado. Boa, Tigrão. Mais um ouvinte, vai falar. Boa noite, Júlio, colegas da mesa. É o Erivelto do Jardim Aurélia, Bugrino. Cara, retomando um pouco aquela conversa lá do jogo de 6 pontos, eu concordo com você, Júlio, que isso daí é algo assim, paralógico, eu diria, viu? É igual assim a média. A média é muito enganosa, né? A média é quando você tem, por exemplo, de 3 pessoas, 2 que comeram 3 pães e uma que não comeu nenhum pão, a média vai dizer que todas comeram 2 pães, né? Então ela, assim como essa história de jogo de 6 pontos aí, é paralógica. Um abraço, até mais. Valeu, eu tento explicar isso. Mas qualquer dia eu vou achar quem criou esse negócio de jogo de 6 pontos e vou chamar para um debate, Mas eu discordo. Para jantá-lo nesse debate. Pois não, eu discordo, porque é o seguinte, essa tese só é aplicável se os 2 times tiverem o mesmo número de pontos. Por que é jogo de 6 pontos? Porque se o time ganhar, ele ganha 3 pontos e evita que o adversário ganhe 3. Então é jogo de 6 pontos. Porque imagina a situação. Se o adversário ganha, o adversário abre 3 pontos em cima dele, correto? Ele deixa de ganhar 3 pontos e cede 3 pontos para o adversário. Então, matematicamente falando, não. Mas moralmente falando, sim. Não, eu não fico convencido com essa tese ainda. Mas eu tô ainda estudando. Próximo ouvinte. Tem amigos da Band, Wesley Neves, torcedor bugrino. Ó, gente, eu tô vendo aí o comentário sobre o goleiro, que o Gabriel Mesquita falhou. Onde que ele falhou? 2 caras ficaram olhando pra bola, esperando pra ver o que ia acontecer. Ele despalmou a bola, era pra alguém chegar junto com o garoto da selva lá, que agora tá indo em Goiás, o Douglas, e era pra expulsar essa bola de lá. Ficaram olhando o cara fazer o gol. Então como é que ele falhou? Eu não enxergo isso como falha. Agora precisa de um goleiro? Sim, precisa de um goleiro. Mas os 2 é do mesmo nível. Tanto o Rafael, tanto o Gabriel é do mesmo nível. Vai trocar por trocar. Mantém o cara que tá aí. Dá moral pra ele. Faz o cara jogar, porque cada vez ele melhorando mais. A defesa que ele fez de mão trocada, ninguém vai falar. Então assim, sabe? Eu acho que a imprensa fala muito. A torcida tá reclamando muito de coisa que não tem de onde tirar. Tá querendo tirar leite de pedra. Wesley Neves, torcedor bugrino. Pois é, o Wesley Neves é o torcedor, eu acho o mais barato isso, que defende o time de qualquer jeito, não gosta quando criticam o time mesmo, ele vai argumentar para defender o time, eu acho isso extremamente válido.
Mas até o Gleger, que é um super defensor do Gabriel Mesquita, reconheceu que teve uma falha e ele foi goleiro. Né? Ele pode falar ali dos fundamentos, dos movimentos, né? Das características, o que deveria ter feito o goleiro. O Gleger, ele ajuda muito, contribui muito com isso também. Mas assim, todo mundo tá indo numa maré que o Gabriel Mesquita está falhando mais do que deveria falhar. Isso não é uma criação da imprensa. A imprensa não conseguiria criar isso, criar um contexto onde o Gabriel Mesquita está falhando num mundo que ele não está falhando. A gente só coloca esse ponto da qualidade técnica dele atual porque ele está dando brecha para isso. Ou você está criando aí, Carlos Henrique, as falhas que não existem pro Gabriel Mesquita? Primeiro, os goleiros são do mesmo nível. Isso, até o Gleger fala a mesma coisa. E a defesa não é do Gabriel, a defesa é em cima da análise dele e minha também, coincidentemente, que os dois são iguais, que a mudança não vai melhorar a situação. Não vai melhorar. Porque não tem no banco de reservas um cara que possa fazer mais que o Gabriel. Simples assim. Agora ele está falhando, né? Ele está dando brecha. Ele está dando brecha. Eu acho que ele falhou nesse lance aí, na última partida contra o Goiás, e o Gleger explicou na transmissão o erro de execução dele. Ele não pode dar um tapa. Se ele der um tapa na bola no chão, ele tem que dar um tapa forte para a marca do pênalti. Como isso é muito difícil de fazer, ele fez o movimento errado. Ele tem que agarrar a bola. Ele tinha que ter tomado a decisão mais rapidamente e amortecer a bola, não espalmar. Ele explicou isso na transmissão. Então, para mim, ele falhou. Dá tempo de mais um áudio, Alexandre? Vamos lá, então. Oi, Júlio, boa noite. É Dinho Casagrande, de Cambuí, Minas Gerais. Um comentarista da TV disse que, dentre os times que estão aí buscando subir para a Série A, o Guarani é o que tem menor chance de chegar lá. Eu gostaria de saber a opinião do CH e também do Tigrão quanto a esse assunto. Por favor. Um abraço, fica todo mundo com Deus aí. Vamos lá então, rapidinho, Valdemir Gomes, as reais chances do Guarani de brigar pelo acesso. Não, eu acho que são reais. São reais, ele está a 4 pontos do líder, está a 1 ponto do 4º colocado e perdeu meio time. Daqui a pouco esse time fora o Davó, que foi para os Estados Unidos, esse time vai estar reunido de novo, especialmente com o Regis e com o Rodrigo Andrade e com os 2 laterais. Então o Guarani briga em igualdade de condições com os que estão liderando e mirem-se no exemplo do Náutico, que perdeu os 4 últimos jogos, liderou o campeonato inteiro, o primeiro turno inteiro e agora está fora do G4 também. Esse é o campeonato de equilíbrio. Se é equilibrado, quem está brigando na ponta briga em igualdade de condições também pelo equilíbrio que é indiscutível. Concorda, Carlos Henrique? Sim, todo mundo tá no bolo, cara. Falta muito campeonato pela frente e o exemplo utilizado pelo Tigrão resume o que eu penso. O Náutico era líder até outro dia, perdeu 4 partidas, saiu do G4. Todos têm chance, todos. E nesse momento é impossível tirar qualquer desses 10 primeiros dessa briga por acesso. Todo mundo tem chance. Bom, já pegando aqui um destaque final do Batistão também. Batistão, sua opinião sobre esse tema, já emendando o seu destaque final. O destaque final será esse mesmo, né? Eu acho muito prematuro uma afirmação dessa, de que dos times com chance, o Guarani é o que tem menos chance. Não é possível. Atrás do Guarani tem Botafogo, tem Vasco, tem 10 times na competição, neste momento, em condições de lutar pelo acesso. O campeonato é o mais equilibrado dos últimos tempos e fazer um tipo de afirmação dessa é ser pitonisa, a menos que o cara tenha uma bola de cristal e está enxergando algo que a gente não consegue enxergar. Naturalmente, né, que se for metafísico, aí não dá para concorrer com ele. Agora, se a análise for criteriosa em cima do que é o andamento do campeonato, não dá para ter uma afirmação em sã consciência de que o Guarani é o que tem menos chance. Todos têm chance. Abraço, Júlio. Muito bem, Antônio Lupe, o seu destaque final. Abraço para você, Lupe. Um abraço para você também, Júlio. Rapidinho, a Ponte negou uma proposta do futebol turco
pelo Moisés. Era uma proposta de empréstimo com preço fixado no final do empréstimo. A Ponte não aceitou e não pretende vender o Moisés até o final da Série B. Muito bem, agora o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Bem, Júlio, os jogadores do Guarani retornaram às atividades e o foco está voltado para a partida de quarta-feira, às 7h, contra o Botafogo no Brinco. Última rodada do primeiro turno. Diogo Matheus, Bidu e Bruno Sávio estarão de volta após suspensão. Por outro lado, Thales foi expulso contra o Goiás e Índio recebeu o terceiro cartão. São desfalques da equipe do Guarani. Gabriel Mesquita, muito contestado pela torcida, pode perder a titularidade, e Rafael Martins. Muito bem, vem na sequência Esporte em Debate com o comando de Alexandre Pretzel e toda a equipe da Bandeirantes. Eu volto amanhã, 11h30 com nossa área, 5h, novamente com Bandeirantes Esportiva. Grande abraço, gente. Boa noite. Agradecendo aqui Alexandre Almeida, José Cardoso. Tchau, tchau. Boa semana. Bandeirantes.